Então, iniciando nossos trabalhos para ciências morfo, sou o professor Marcos Abraão, vamos trabalhar agora ciências morfofuncionais tegumentar, locomotor e reprodutor. Dando agora continuidade, vou até compartilhar hoje o slide, porque minha janela, porque hoje o negócio está bem complicado com essa chuva. Então, deixa eu complicar aqui, conceder a vocês visualização dos meus slides. Vamos lá, meninos. Nossa, esquelética, cadê tudo? Muscular, vamos fechar os muscular, graças a Deus. Vamos começar logo o reprodutor. Deixa eu abrir aqui a... Semana passada vocês chegaram, porque eu li rapidinho a aula, vocês chegaram, eu mostrei para vocês os vídeos de contração muscular, eu consegui mostrar para vocês? Acho que mostrou. Mostrei, né? E mostrei fora, não aquele com celular, mas aquele com já no computador mesmo. Eu consegui compartilhar a tela com vocês? Mostrou. Mostrou a sinapse. Isso. A gente dá depois uma sedimentada nisso depois, se vocês quiserem, no final. E pronto, aí a gente despede muscular. Deixa eu só agora ver a parte da... Vamos lá, estrutura de músculo. Cadê você? Pronto, aqui, partes musculares. Deixa eu abrir a tela aqui. Para vocês visualizarem. Estão vendo o meu slide já? Deu para enxergar? Sim. Tá? Musculares? Eu não estou vendo, não. Estou vendo a tela de um vídeo no YouTube. É isso, ele vai carregar. Só dá um tempinho. Ou melhor, deixa eu fazer logo isso para a gente não ficar nesse carregou, não carregou. Deixa eu facilitar a vida de vocês. Vamos lá. Pronto, vamos direto ao assunto. Sou mais prático. Agora vai carregar. Agora vocês vão ver. Agora foi. Pronto. Pode ficar viu, não viu. Já encurto lá o caminho. Sou mais prática. Então vamos lá, vamos começar logo aí para a gente fechar logo esses músculos aí. Então com isso a gente fecha nosso penúltimo assunto. Então, meninos, falamos até o presente momento, certamente, de bioquímica, dos eventos de musculatura esquelética, lisa. Então agora falta falar realmente das partes do músculo. Ou seja, vamos falar em relação a como é essa estrutura do músculo e, consequentemente, como ele vai funcionar em relação ao quê? À contração, seu trabalho mecânico em si. A gente sabe que, como eu disse a vocês, que a estrutura do músculo, por si só, ela ajuda, obviamente, a fazer com que haja uma estruturação, certamente, do corpo para movimento mecânico. Você tem, obviamente, a questão de uma série de ações só podem ser feitas porque o músculo está presente. Então, por isso que ele fecha todo esse arcabouço que a gente vem discutindo desde o início da unidade em relação ao que seria, obviamente, desde o tegumento, passando no final, esse agora é o final, com o locomotor. Então, com isso, o que acontece? A estrutura em si, ele tem umas partes que são básicas em relação a eles, em relação ao próprio músculo. Ou seja, você tem a extremidade que a gente chama de proximal, que é a cabeça, a origem de onde parte, tá bom? Esse músculo. Temos uma outra extremidade que a gente chama de distal, que é a cauda, que é a inserção. Se vocês lembrarem, até a gente comentou algumas coisas, a gente vai ver até vê-los aí novamente, a questão de aponeurose, tudo isso, já estamos vendo já isso. Foi exatamente quando eu estava falando em relação ao osso e em relação à própria cartilagem. Eu falei que iriam existir inserções, tá, que permitiriam exatamente você fazer esse movimento muscular. Tanto que a gente vai ter grupos, nós vamos ter funcionalidades, obviamente dividindo esses músculos, tá? Essa atividade em si. Então isso vai permitir que haja o quê? Uma possibilidade, obviamente, de que haja a questão da, vamos chamar dessa maneira,
estruturalmente, temos massas e componentes musculares diferentes, fibras, quantidades de fibras. Porque, é claro, o trabalho vai ser diferente quando você compara braço, perna, a ponta do seu dedo, a questão, obviamente, também, quando a gente fala da batata da perna, ou então do pescoço. Estamos falando de grupos musculares diferentes e, certamente, com trabalhos diferentes. Então, isso vai fazer, caracterizar, obviamente, uma estrutura, uma possibilidade, obviamente, que esse músculo possa trabalhar de tal maneira e, com isso, certamente fazer a execução de todas as tarefas as quais nós dizemos que são pertinentes ao próprio músculo. Né? E é claro, só esqueci de falar a última aqui, o ventre muscular, que é uma massa na qual, obviamente, ele é um pouco maior ou menor, a depender do tipo de fibra muscular a qual estejamos nos fazendo a própria referência em virtude disso. Continuando. Opa, passei demais. Então, como eu disse a vocês, esses componentes estruturais, nós temos o próprio ventre, que é uma parte um pouco mais carnosa, que a gente geralmente nos livros de anatomia até ele chama mais atenção em função disso aí. Ela é contrátil, certamente, dando, obviamente, o que é a questão desse volume que a gente teria em função da atividade muscular, do feixe muscular, quero dizer. Você teria a própria inserção, como eu disse, você está aí, o que eu chamo de tendão ou poneurose, estou falando da mesma coisa. Então, com isso, vocês vão ter a possibilidade de fixar o músculo e, consequentemente, fazer o quê? Essa agilidade, ao você falar, obviamente, que desse pontos de fixação. Esses pontos de fixação vão dar movimento, obviamente, que é a estrutura óssea. Porque onde ele se fixa vai ser exatamente aonde? Uma série de pontos ao longo do osso. Alguns pontos específicos vão dar, obviamente, movimentos específicos, conforme eu for mostrando vocês as inserções do músculo de uma maneira geral. Você tem tudo isso também inerente à própria a composição de uma proteína específica, conhecida como colágeno. Nós falamos dela, ou melhor, estamos falando dela até o tempo todo. Desde tegumento, falando de fibroblasto, eu falei que você tinha o quê? A questão da produção do colágeno em função disso aí. Isso era muito importante porque permitia que eu tivesse a questão, obviamente, do próprio músculo fixado em algum lugar. Então, esses feixes são muito importantes em virtude disso aí. Então, você vai ter, como a gente falou anteriormente, a extremidade de origem e, é claro, a extremidade de inserção propriamente dita, que é um pouco mais do que distal, que é exatamente esse termo é anatômico, é um pouco mais distante em relação ao ventre. Continuando. Temos lá a fáscia, a ideia da fáscia, até como fizemos um parâmetro de comentários, quando nós falamos exatamente das feixes. Então, quando dissemos em relação aos feixes musculares, comentamos sobre isso. E com isso, meninos, só fecha um pouquinho alguém o microfone, porque senão aí dá eco na sala. Obrigado, tá? Te agradeço. Então, com isso, o que acontece, garotos? Vocês têm a possibilidade de fazer com que haja o quê? O grupamento desses feixes musculares. Vimos isso quando eu falei da própria explicação em relação ao quê? A fisiologia da estrutura do que chamamos de miócito. Ou seja, quando você tinha várias fibras juntas e tinha, cara, vários feixes juntos. Isso vai dar os volumes. Tanto que você está vendo aí, obviamente, o quê? Diferenças. Depois que a gente vai constatar entre braço e perna, que mais te chama a atenção, obviamente, a região do úmero ou a região do fêmur. Tá? Então, essa fáscia, vamos chamar dessa maneira, ela vai separar o que? O músculo da própria pele. Ela é como se fosse aquela membrana, se vocês lembrarem. Até dei um exemplo daquela questão do próprio açougueiro, quando você pede um pedaço de carne, ele vai te dar o quê? Um corte, e esse corte está o quê? Enrolado num filme. Então, esse filme é mais ou menos a ideia da fáscia, que você vai ter ela superficial e ela muscular. Ela vai ser importante superficialmente quando a gente fala em relação a isolante térmico, proteção de traumas, ou seja, ela que protege você do impacto, obviamente, de você ter o quê? Um rompimento muscular. Então, até pelo que eu estou falando, vocês sabem que para você poder romper o músculo, até mesmo próprio quebrar um osso, a depender do local, tem que ser um impacto muito forte, muito lesivo, realmente para você ter esse trauma tão, digamos assim, tão penetrante, vamos chamar dessa maneira. O outro deles, que é a fáscia muscular, ela acaba sendo o quê? Lâminas mais largas, tá? Também de tecido conjuntivo. Lembre-se que tudo, desde o início, só repassando isso, só fazendo um comentário, um breve comentário, estamos falando tudo é tecido conjuntivo.
Não temos mais agora epitelial. Epitelial só foi lá no início. Agora tudo é a base de tecido conjuntivo. Eles vão circundar, obviamente, abaixo da pele, esses grupos de feixes musculares e, é claro, vão agrupar os músculos. E isso é importante. Por quê? Vocês vão ter isso e certamente os órgãos do corpo também vão ser favorecidos nisso. Isso vale lembrar uma coisa que também eu comentei com vocês em relação às próprias vísceras do corpo. Pulmão, órgãos do sistema digestivo, a questão de você ter, é claro, os rins. Eles são órgãos, estruturas que não estão flutuando. Você tem tecidos, você tem feixes musculares, que exatamente vão ajudar o quê? A sustentação. Até mesmo a questão dos trabalhos, a gente vai ver depois, grupos mais específicos, vão ser auxiliados muito nisso. Tá? Tem grupos de trabalho bem interessantes que depois eu vou tecer alguns comentários mais específicos, tipo músculos intercostais ou os abdominais. Eles são bem interessantes nessa questão de trabalho. Isso vai poder fazer com que haja o quê? Separação de feixes e grupos, tanto que você está vendo isso aí do lado, em relação às próprias estruturas que estão sendo evidenciadas na figura. Você tem bainhas de contenção, ou seja, bainhas são exatamente pontos de delimitação de feixes. Então, com isso, eu vou ter exatamente diferentes feixes para diferentes tipos de trabalho. E vão ter o quê? Certamente, muita vascularização. Ou seja, muito vaso sanguíneo vai estar ali e certamente também muito nervo. Então, com isso, a comunicação via neurônios vai ser muito intensa. Vocês vão ver isso depois, ou melhor, acho que vocês já estão vendo, que vocês até me falaram, na questão do sistema nervoso. Então, vocês vão ver como musculatura esquelética e lisa vai ser importante exatamente por causa dos nervos. Os nervos vão estabelecer essa comunicação e vão fazer com que haja o quê? Uma série de movimentos, né? Dependentes ou independentes da vontade de vocês. E, é claro, fixar também os músculos, como eu já citei anteriormente no outro slide. Qualquer coisa vocês param, tá? Vou ficar perguntando toda hora, entendeu? Entendeu? Você pode me parar e estabelecer uma pergunta, sem problema nenhum. E aí, o que acontece? Você tem lá as secções. Essas secções, tá? Em parte, você até viu essa figura anteriormente, quando eu mostrei os grandes grupamentos dos miócitos, né? Até a gente chegar lá na célula, na própria estrutura da fibra muscular. Então, com isso, aí para você ver exatamente o que as fáscias mais profundas, por isso mostrando, é como se eu pegasse aqui o braço, cortasse aqui em fatias. O que você está vendo aqui exatamente são cortes seccionais. Então, com isso, com essas secções que você está vendo ali, você está permitindo exatamente ver esses grupamentos, as vascularizações que você tem aqui, que em vermelho que é sangue arterial, e certamente aqui em azul você vai ter sangue venoso, que é o retorno desse sangue para o quê? Para as veias cavas. Então, é claro, esses grupamentos vão te permitir também ter maior força, tá? Lembre-se que é mais ou menos a ideia que eu dei a vocês quando eu falei, por exemplo, se eu tivesse com uma linha de costura na mão e vocês segurando o outro lado. Se eu tivesse apenas com um único fio, uma única linha, eu puxaria de um lado, vocês puxariam de outro. O que aconteceria com a linha, um único fio? Arrebentaria. Agora, se eu pegasse 10 mil fios, juntasse, e você segurasse de uma ponta dos 10 mil fios e eu da outra, nós ficaremos até a semana que vem puxando. Por quê? Isso dá tração, isso dá força, resistência. E é exatamente isso que você está vendo em função da face. A face faz com que você tenha esses grupamentos, então, consequentemente, esses braços, essas estruturas, como do braço, como da perna, vão ganhar, por exemplo, muita força. Então, é claro, por isso que a gente pode fazer certos movimentos que exatamente só seriam possíveis por causa dessa tração. É pular, saltar, você correr, você poder simplesmente suspender coisas. Isso só é possível porque você tem esses grupamentos, esses feixes musculares todos juntos em função disso aí. Depois, perdoe-me, deixa eu beber um golinho de água, só um minutinho, por favor. Você tem a questão dos retináculos. O que são os retináculos? Se a gente pensar, quando a gente viu lá os ossos, vocês podem lembrar que nós tínhamos, obviamente, a organização desses ossos, via também, deixa eu apontar aqui, obviamente, todas as estruturas compondo os ossos do pé, e, é claro, você tendo a tíbia e o perônio um pouco mais acima. Com isso, você tinha o quê? Cartilagens, tinha uma série de ligamentos, e os retináculos são simplesmente estruturas um pouco mais espessas, parecendo fitas mesmo, como está apresentando aqui. E elas envolvem exatamente a região do tornozelo e do pé. Permite exatamente que você agora, por exemplo, sentado, consiga suspender, girar o pé para um lado, para a esquerda, para a direita, fazer movimentos.
um pouco mais do que cadenciados, poder parar, estabilizar, depois voltar a fazer o movimento. Então, ele permite exatamente que haja essa fixação junto aos ossos, tá bom? Evitando certamente que você faça, digamos assim, movimentos que saiam fora do eixo. Como, por exemplo, o seguinte, quando você faz uma torção do pé. Quando você torce o pé, você está exatamente fugindo do pré-estabelecido para a posição exatamente que foi determinada pelo músculo. Por isso que você enche o pé, inflama a série de eventos. E por que tudo isso acontece, garotos? Porque exatamente vocês vão ter o quê? Essas estruturas delimitando essas partes e certamente estabelecendo essa estruturação que você está vendo aí. Ou seja, com vasos sanguíneos, com exatamente o quê? Todos os feixes musculares e, é claro, que é o mais importante, a delimitação do posicionamento, obviamente que estrutural do seu pé. Por exemplo, para frente, uma estrutura na qual está o quê? Está com uma base, obviamente, no solo, tá bom? Esse é o típico posição do pé. E, é claro, com isso, você mantém essa posição. Você não gira ele totalmente, vamos dizer assim, quase 180 graus, ou além de 180 graus, em relação ao pé. Senão você vai o quê? Vai começar a romper os ligamentos. Então, você mantém um posicionamento. A ideia é exatamente que haja o quê? Uma manutenção e uma postura, obviamente, para esse tipo de movimentação. Outra coisa. Você tem outros pontos bastante interessantes, como, por exemplo, aqui o que vocês estão vendo, o músculo da panturrilha, o famoso músculo da panturrilha, que a gente chama de gastrocnêmio. O que acontece com o gastrocnêmio? Ele é muito comentado, e vocês já devem, se vocês estão vendo lá muscular, certamente já devem ter chegado à circulação. Eles conhecem esses músculos como o quê? Principalmente o pessoal de educação física adora chamar isso aí de segundo coração. Eu não gosto muito da terminologia, que inclusive você tem isso em livros, mas é porque eu acho que não combina muito com o coração. Mas, vamos lá. E por que eles falam isso? Porque esse músculo gastrocnêmio vai ser muito interessante para o retorno venoso. Ou seja, você tem o quê? Os vasos sanguíneos trazendo sangue até a base do pé, como vocês estão vendo aqui. Ele chega até aqui os vasos sanguíneos. Mas depois o que acontece? Você vai ter um retorno. Esse retorno só é possível exatamente porque você tem os músculos da panturrilha ajudando. Mas uma série de válvulas que vocês vão ter ao longo lá dos vasos sanguíneos, tá? Das veias. Então isso é importante porque eles vão fazer a contratilidade. E aí tem uma história, né, que geralmente eu conto isso mais lá ou conto o pessoal quando eu falo em cardiovascular, eu falo com eles, mas acho que vale a pena também falar com vocês. É uma história principalmente ligada às mulheres. Se vocês pensarem, tá? Você tem essa base, obviamente, isso aqui é a natureza, ficar exatamente o quê? Esse pé plantar junto ao solo. Você não precisa ter uma elevação. E essa elevação, obviamente, aí entre as meninas, elas usam muito o salto alto. A questão não é usar o salto alto. A questão é usar o salto alto para tudo quanto é lugar. E eu não falo tudo quanto é lugar, só ir trabalhar ou faculdade. Mas eu falo, tipo, sai do quarto, vai lá para a cozinha, vai de salto alto. Sai da cozinha, vai para a sala de salto alto. Vai para a quitanda, vai de salto alto. E vai para lá, você para onde? Para a praia, salto alto. A questão é que o tempo todo você forçando isso, tá? Ou seja, a mulher, você tendo essa elevação, essa musculatura que está aqui, ela acaba sendo o quê? Tensionada para cima. E aí você vai me perguntar, de repente vocês estão lembrando, mas poxa, Marcos, eu não faço atenção quando eu estou subindo lá as escadas, a gente estava indo lá para nossa sala lá na faculdade, eu subo toda santa quinta-feira, eu ia lá subindo aquelas escadas, ia lá para minha sala, não fazia isso? Mas pensa o seguinte, vocês sobem escadas e descem escadas, não é 24 horas, nem é 8 horas, nem é 12 horas com um salto, tipo um salto alto, que você vai ficar numa posição que mais ereta, desse pé, exatamente desse calcanhar. E aí é que entra o problema. Obviamente, aí vocês, garotos, que vão me ajudar, porque agora até me fugiu esse nome, e certamente o que eu vou contar não é de vocês, isso é muito mais ligado, como vocês falam. Quem tem isso é minhas inimigas. Eu jamais teria isso. E é claro, tenho certeza que as alunas da minha turma de tegumentar da noite não apresentam. Quando, por exemplo, esse tensionamento começa a forçar os vasos sanguíneos. Os vasos começam o quê? A aumentar de tamanho, o sangue começa a extravasar para o tecido. E aí, com isso, aqueles vasos que estão ali, ou seja, as veias, elas ficam parecendo, se você fosse pensar em geografia, quase a bacia do Amazonas. Eu estou falando de quê, garotas?
Boa noite. Tem meninas na sala? Oi. Tem, professor. Ah, pronto, fiquei preocupado. Você só estava dando aula para a turma do Bolinha. Então, me conta aí, quem está falando comigo? Quem está falando comigo? Oi. Ah, eu vou ter que desligar o slide, chamar uma por uma, é isso? Ah, quem é que tá falando? Luana. Pronto, Luana. Então me ajuda aí, Luana. Do que eu tô falando? Eu esqueci o nome. Me conta. Vasos sanguíneos. Vamos de novo. Vasos sanguíneos dilatados nas pernas. Com isso, esses vasos sanguíneos podem extravasar sangue para o tecido, causando manchas roxas, ou podem ficar mais dilatados. Estou falando de quem? O que a mulher. Não, vocês. O que as mulheres costumam ter nas pernas? Com essa, eu vou realmente ter que abrir o slide. Vamos lá. Deixa eu perguntar pessoalmente. Vocês não estão me escutando, Marcos. Não é culpa sua. Amanda, Danile, Elian. Elian não, perdão, Elian. Mas também você pode ter, sua namorada pode ser. Stefane, Ivana, Joyce, Luana, Rafaela, Stefanie. Estou falando de quê? Professor, Oi, fala. é varizes? Varizes, só isso. Tão simples. Nossa senhora. Não estão me escutando, não? Estão escutando, não estão? Então, varizes, a própria. Que certamente, Stefane. Professor, não é Stefane, é Stephanie, pelo amor de Deus. Ai, desculpa, me corrige, pode me corrigir. Stephanie, perdoe-me. Eu igual a mim, eu não gosto que me chame de Marco. Fico pé da vida quando me chama de Marco. Eu concordo. Me corrige, Marcos, por favor. Stephanie, pronto. É Stephanie. Quase que eu errei de novo. Stephanie, me corrige, pode me corrigir, não vou ficar chateado, não. Igual como eu não gosto que me chame de Marco Herculano. Não suporto. Nossa, chega soa no meu ouvido. Agora, Stephanie. Pronto, Stephanie. Certamente, Stephanie, não estou falando, nem Dona Giovanna acabou de entrar, certamente não estou falando de nenhum de vocês. Amanda, vi sua mãozinha, eu vou te dar a palavra. Então, com isso, o que acontece? Obviamente, quem tem isso é as inimigas de vocês. Isso é tipicamente uma situação em que há o quê? Aquela contração, aquela dilatação exatamente dos vasos sanguíneos que daqui a pouco podem ocorrer em função do quê? Da contração muscular. Vamos lá, alguém tinha levantado a mão. Amanda, você quer falar alguma coisa, Amanda? Era para perguntar se o senhor tá com slide, porque eu não tô conseguindo ver. Não, não tá não. Eu agora tirei, porque eu tive que chamar vocês. Eu tô aqui falando, meninas. Meninas, eu resolvi falar com vocês. É porque minha internet tá muito ruim com essa chuva e aí fica travando o slide. E quando o senhor passa, fica tipo um mosaico na frente. Nem fala, Amanda, também. Hoje eu sofri para entrar. Até peço desculpas, já aproveitando, peço desculpas que eu demorei uns 5, 7 minutinhos aí para entrar. E aí realmente também foi isso. Mas eu tô botando os slides agora, que eu tava mexendo com vocês. Ver se vocês acordavam. Vou compartilhar de novo o slide. Vamos lá, vamos voltar para ele. Pronto. Já mexi com vocês, já me satisfiz, agora voltei de novo. Vai compartilhar agora. Estão vendo agora tendão novamente? Quem não tiver, dá um tempinho que ele vai carregar. Começou a carregar, garotos? Me avisem aí. Sim, professor, agora eu tô vendo, mas só que às vezes trava muito. Pronto, beleza, garotos. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, estava mexendo com vocês, era isso. A própria questão do forçar dessa musculatura da panturrilha, o gastrocnêmio, é por esse motivo. Aí surgem as perguntas que geralmente vocês, mulheres, se quiserem fazer, podem fazer também. É o que falam. Ah, mas Marcos, eu subo escada dessa escada. Isso aí não vai causar também estas varizes? Veja só. Pode causar, mas você pode também reforçar essa musculatura. Como? Fazendo exercícios. Ah, mas existem outras coisas as quais podem causar elas? Existem. Existem fatores genéticos no meio dessa história também, que podem exatamente causar estas dores, inclusive dores musculares nas pernas. É por isso que vocês, por exemplo, chegam em casa, tiram seu sapato e botam seu pezinho para cima. Exatamente para melhorar o quê? A circulação. A ideia de botar o pé para cima é a história do retorno venoso. Vocês estão ajudando. É por isso que você sente um alívio. Muitos de vocês sentem um alívio exatamente na hora que você joga o pé para cima. E por que isso acontece? Você vai favorecer, é claro, a gravidade para o sangue retornar em direção ao quê? As chamadas veias cavas,
que certamente os senhores já estão sabendo de trás para frente, de frente para trás, lá com o professor, lá de morfofuncional, nervoso e cardiorrespiratório. Mas vamos lá, vamos voltar para o meu músculo, minha parte aqui é meu músculo. Então, continuando. Como eu disse a vocês, são fibras as quais, obviamente, você vai ter o quê? Ela é um pouco mais rígida, então as pessoas geralmente também que praticam exercício ficam meio complexadas com essa história de não, eu vou malhar para ficar crescendo. Isso aí vai demorar muito. Você vai ficar malhando o dia inteiro, isso aí não vai aumentar tanto assim. Por quê? Até pela condição que você tem ali que está mostrando para você. Elas são um pouco mais esbranquiçadas, porque exatamente você não tem uma quantidade suficiente exatamente de quê? De células com o quê? Com hemoglobina, com mioglobina. Então a quantidade de mioglobina é menor, tá? Então por isso que ela é um pouco mais branca. É diferente de braço, da questão obviamente, da musculatura que próxima ao fêmur. Então, obviamente, você tem uma quantidade maior, então as massas musculares vão ser bem maiores. É um pouco diferente em relação ao evento que eu estou falando aí, em relação ao músculo da panturrilha. E a ideia do tendão é porque exatamente o que é um ponto importante de fixação. É o famoso tendão de Aquiles, né? Que chama de tendão de Aquiles ou calcâneo, né? Com isso aqui, com a base, obviamente, do pé de vocês. Tudo isso, e é claro, como a gente também falou, o ponto de fixação junto ao quê? Ao periósteo, tecido ósseo da estrutura da perna. Continuando, garotos. É claro, a poneurose, como já falamos, esse tendão, ele faz com que você tenha aqui esses pontos de fixação e certamente favoreçam a questão dessa movimentação por parte da perna. Lembre-se que se tudo é tecido conjuntivo, tudo isso vai ajudar certamente ao trabalho que vocês terão em função que vai ser executado. É claro, o conjunto de você poder andar, correr, depende de uma série de eventos conjuntos, tá? Não é só o músculo da panturrilha ou só o músculo ligado lá junto ao fêmur. Você vai ter um trabalho conjunto de todos eles, fazendo o quê? A questão de irrigação, nutrição, tudo isso, obviamente, sendo o quê? Um trabalho diferenciado ligado a isso aí. Mas é que especificamente algumas das estruturas são exatamente pouco irrigadas. Outro porque o tendão você não teria essa grande irrigação. Essa grande irrigação está ligada exatamente ao quê? Ao corpo e ao ventre. Então, por isso que você nota, por exemplo, que massa muscular, às vezes, fica um pouco mais centralizada. Até você repara naqueles halterofilistas, parece que tem aqueles bolos lá no braço, na perna, ou às vezes aqueles gomos lá exatamente na barriga, o famoso tanquinho. Então, com isso, o que acontece? São pontos exatamente onde você vai ter o quê? Mais o ventre do músculo. Por isso que ele aumenta de tamanho. Porque exatamente tem carga maior de miócitos, tem maior carga certamente de circulação sanguínea, com isso dando maior tamanho. O ponto dos tendões, onde tem os pontos de fixação, você nota que o indivíduo que faz muito trabalho, exercício físico, não tem ele dilatado. Então, às vezes, ele aumenta em conjunto, mas até um ponto de maior destaque. Esses pontos de maior destaque são exatamente o que? A parte do ventre dos músculos. É claro, tudo isso aí te leva à movimentação. É o que vocês estão vendo aqui. A ideia é que você teria o quê? Dos tipos de contração muscular. A ideia do isométrico é exatamente isso. Você não vai para um lado nem para o outro. Simplesmente você segura toda a força no ângulo de 90 graus. Como vocês estão vendo aqui, que eu estou passando o cursor. Então, com isso, você segura e você vai ter um trabalho, e aí que daqui a pouco eu vou conversar com vocês, em que você tem trabalhos, vamos dizer assim, antagônicos. Enquanto um faz uma força para um lado, o outro músculo está aqui por trás, ou seja, o bíceps e o tríceps fazem trabalhos o quê? Diferentes. Um faz um trabalho mais de força para uma direção e o outro faz o quê? O tríceps, aqui nas costas do braço, faz exatamente o trabalho no outro sentido. Então, por esse motivo é que a gente consegue fazer certos tipos de movimento, como, por exemplo, a chamada isométrica, ou seja, poder parar o músculo. Senão a gente não conseguiria parar. Simplesmente você não conseguiria estabelecer exatamente o quê? Esse ângulo. Então é importante que você tenha o quê? Movimentos opostos. E hoje a gente vai estudar, eu já vou mostrar já isso, como isso é dividido em grupos musculares. É claro, e aí com isso, você parte, obviamente, o quê? Para duas formas de movimentos diferentes. O excêntrico, em que você contrai, você está lá em... Vamos começar com o concêntrico. Você contraiu, fez aquele movimento de contração do braço. Aí você jogou o peso para cima, tá? Então você tira ele da linha do seu corpo e te joga ele lá para cima. Isso é o concêntrico.
Depois, você volta de novo para a linha do seu corpo. Isso exatamente é o excêntrico. Então, com isso, concêntrico e excêntrico vão ser o quê? 2 movimentos onde eu contraio a musculatura e depois eu vou o quê? Alinho essa musculatura junto à linha do corpo. E o isométrico é um trabalho no qual você estabelece um equilíbrio entre bíceps e tríceps. No caso do exemplo do braço, tá? Especificamente. A gente vai ver outros aí. Isso faz com que você tenha o quê? Diversos grupos, obviamente, em função do quê? De músculos, tá? Esqueléticos, onde eu vou ter o quê? Diferentes classificações. Eu vou poder classificá-los em função quê? De sua localização, da sua função, da sua disposição dessa fibra muscular. Eu falo o quê? Forma dela, como ela vai estar disposta ao longo do músculo, a gente vai ver isso. E a própria forma em si, que eu acabei de citar. Primeiro ponto, você tem lá a localização. Eles podem ser exatamente o quê? Superficiais ou cutâneos, que são exatamente aqueles onde você tem o quê? Logo abaixo da pele. Ele vai ter um mínimo de inserções. Ele é mais uma composição, meninos, onde ele vai fazer o quê? Ele vai estar o quê? Vamos dizer assim, inserido em camadas um pouco mais abaixo, um pouco mais profundas da derme. É só vocês lembrarem aquilo que a gente falou de tegumento, onde você tem tecido epitelial, exatamente o epitélio mais em cima, tá? A epiderme, depois você vem com a derme, e depois, logo a seguir, após a derme, você tem o quê? Exatamente a placa de gordura. Ou seja, o tecido exatamente onde você vai ter os adipócitos. Então, com isso, com esse tegumento, eu vou ter exatamente o quê? Algumas inserções exatamente desses músculos. Por isso que eu falei para vocês que falar de movimento, eu preciso falar de quê? De tegumento, falar, é claro, do osso, como base, obviamente de estruturação, onde você vai fixar tudo isso, e, é claro, o músculo para dar esse movimento em função de toda essa estrutura. Você tem mais ainda, que daqui a pouco a gente vai mostrar a questão das figuras, tá? Em relação ao próprio, como ele se localiza ao longo do esqueleto. Você tem uns tipos musculares, como, por exemplo, que você tem na cabeça, onde você vai ter lá a questão do crânio e face. Então, no crânio e na face, você vai ter o quê? Diversos músculos que vão compor, obviamente, essa região. Vocês vão ter também a questão aí onde eu vou ter o quê? O pescoço, tá? E também na mão, ou seja, você vai ter lá no pescoço alguns músculos que vão permitir você fazer o quê? Alguns movimentos, como, por exemplo, girar, como também você poder fazer com que você tenha, é claro, certos, vamos dizer assim, um desempenho a mais para essa musculatura, perdão. Então, com isso, eu posso fazer certos movimentos que vão me permitir fazer o quê? Fugir do ângulo, por exemplo, que você fica, digamos, a cabeça direcionada para frente, você olhando para frente, eu posso juntar o queixo junto o quê? O meu peito, eu posso suspender, jogar para a direita, para a esquerda, girar para um lado, para o outro. Isso tudo em função exatamente o quê? Da musculatura. Outro ponto importante, que até eu comentei alguma coisa quando eu falei em relação a ossos, é essa região que a gente chama de hipotenar. A hipotenar, ela entra juntamente com aquelas cartilagens, tá? Que permite que na mão você junte exatamente o quê? A série de ossículos e possa realizar movimentos. Então, esses movimentos só são possíveis exatamente pelos músculos chamados de hipotenares, que também vocês vão visualizar já já aqui nas figuras a seguir. Aqui primeiro eu acabei. Querem perguntar alguma coisa? Falar algo? Se quiserem, me parem. Vocês têm lá o quê? O músculo da cabeça, tá bom? Os músculos cutâneos, que são eles que vão dar exatamente o quê? A questão desse movimento. Que movimento é esse que eu estou falando? As expressões faciais, por exemplo. As expressões faciais só são possíveis porque você tem exatamente o quê? Os músculos. Então, com isso, você tem o quê? Os levantadores, por exemplo, tipo dos lábios. Então, eu posso fazer expressões com os lábios, esticar, fazer um bico lá com a sua boca, você chegar a recolher, abrir, fechar a boca, fazer movimentos mais variados possíveis, exatamente por quê? Por causa de diferentes tipos de músculos que tem ali. Então, com isso, orbicular, ocular, a questão do elevador do lábio, que você eleva, você pode sorrir, você pode chorar. Então, vários deles se somam, os da maçã do rosto famosos, os zigomáticos. São eles, inclusive, garotos, que você faz a própria a questão de operação. Por exemplo, quando o indivíduo quer fazer uma operação para a região do VNC, muitas vezes você faz um estiramento, faz exatamente eles chamam de amarrar.
você simplesmente faz o quê? Estica esses músculos, essas fibras, e fixa eles um pouco mais atrás. Então, um trabalho bem invasivo em função disso aí. Ou seja, você altera a perspectiva do rosto. Então, por isso que fica aqueles atores, aquelas atrizes, obviamente, com a face diferente. Em função do quê? De musculaturas, as quais eu posso fazer uma intervenção, vamos chamar assim, um pouco mais... Opa, avancei demais. Um pouco mais profunda e, consequentemente, alterar as expressões faciais, inclusive da própria testa, onde geralmente esses músculos um pouco mais... Desculpa. Enquanto esses músculos mais, digamos assim, mais finos, eles tendem a aparecer um pouco mais a questão da, vamos dizer assim, da idade, né? Então, com isso, os famosos pés de galinha que você tem ali ao lado dos olhos, né? São músculos exatamente retentores que tem ao longo do orbital, do ponto onde você tem o olho. Então, com isso, você tem alguns músculos mais finos que tendem o quê? Com o passar do tempo, perder sua estrutura. Então, com isso, você faz um trabalho em função disso aí. Também, outro tipo de intervenção, que é o quê? A questão da aplicação do Botox, é feita nessas feixes musculares. Porque exatamente esses feixes menores, quando você aplica o Botox, o que é o Botox? Eu não sei se eu já falei isso para vocês. É toxina botulínica. A toxina botulínica é a partir de uma bactéria, tá? Vocês vão aprender isso lá em microbiologia. E vão ver que essa bactéria, o Clostridium botulium, tá? É uma bactéria que, inclusive, ela é tóxica, muito tóxica. Ela existe, sabe em quê? Em conservas. As conservas, quando ficam velhas, quando você olha lá, às vezes a lata está um pouco mais estufada, tá? Você vê ela um pouco mais levantada, tá ruim para consumo. Quem está geralmente habitando para fazer com que haja aquela dilatada lata, exatamente é o Clostridium botulium. Ele faz uma fermentação, libera exatamente gases e tem aquela dilatação exatamente da questão do recipiente. E descobriram que aquilo ali, o que acontece? Por que você usa ele exatamente para fazer o tal do Botox? É porque descobriram que a forma que ele mata, porque ele mata. Se você consumir aquilo ali, a conserva com aquela bactéria, você morre. Então, o que acontece? Qual é o tipo de morte? Ele paralisa exatamente a musculatura cardiorrespiratória. Ele para tudo aquilo ali. Então, você ao consumir o elemento, obviamente o alimento, então com isso a bactéria vai infectar e produzir toxinas que vão fazer isso. E descobriram isso aí e resolveram transformar isso num tratamento estético. Como aconteceu com várias outras coisas que vocês vão aprender, farmacêuticos, né, ao longo dos fármacos. Então, várias substâncias são tiradas da natureza, né, de venenos de cobra, substâncias de plantas e, dentre elas, a própria toxina da bactéria. Ela tem um processo, como eu disse a vocês, que faz uma contração muito agressiva do sistema cardiorrespiratório. Porém, descobriram que pequenas quantidades, você aplicando, você tem como controlar essa musculatura. Obviamente, é um estado temporário. Tá? Depois precisa fazer o que? Doses, fazer aplicações, vamos chamar dessa maneira, aplicações o que? Constantes disso aí. Então, geralmente, os músculos são exatamente esses, da questão dos músculos da face, que você utiliza obviamente, essas aplicações em virtude disso aí. Tá bom? Outra coisa. Temos aqui também alguns músculos grandes, como, por exemplo, o platisma, onde você o que? Ele faz exatamente o giro que você tem em relação à questão da próprio pescoço, ele liga praticamente o maxilar até lá, quase o teu ombro. Então, quase o meio do seu ombro. Então, com isso, o que acontece? Permite exatamente alguns movimentos de rotação. Então, que são bem importantes. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, duas coisas. Referente ao seu Quem é, por último... favor? Iago, professor. Boa noite. Fala, Iago. Boa noite. Referente ao último músculo que o senhor citou, aconteceu uma coisa engraçada comigo uma vez, que eu fui bocejar e me espreguiçar ao mesmo tempo e eu fiquei com cãibra. Isso, o que tem? Como se a mandíbula ficasse dura, eu não conseguia mexer. Aham. E uma dúvida, quantos ossos tem na nossa cabeça? Ou ossos não, Ossos? desculpa, músculos. Músculos é uma quantidade boa, eu não sei de cabeça. Vou te ser bem sincero. Fibras musculares são inúmeras. Você tem as principais. Porque, veja, o que acontece, Iago? Você não teria um número definido, porque são realmente algumas dezenas, e aí você precisa do livro de anatomia. Então, o que acontece? Geralmente, quando você estuda a anatomia da própria estrutura muscular, e isso são dezenas ao longo do corpo inteiro, tá? O que a gente faz, geralmente, quando você está comentando, o que você fala? Dos principais. São os grandes feixes, os quais exatamente têm movimento. Por isso que você está vendo aí frontal, zigomático, orbicular, porque esses é que vão dar expressão. Além desses, você ainda tem pequenas fibras, dezenas delas.
Da mesma maneira que você tem o quê? Mais de 200 tipos de ossos diferentes, que aí já é um número mais limitado, no caso do músculo tem algumas dezenas, algumas centenas, porque são fibras com diversas, obviamente, o quê? Delineamentos, perdão. Então, esses delineamentos vão fazer com que você tenha o quê? Feixes para diversas, obviamente, posições. Por isso que dá a característica da expressão facial. Porém, o que você tem lá? São grandes grupamentos musculares, esses sim são os principais, e a gente exatamente, quando fala na própria ideia da aula anatomia, tá? Falando de fibras musculares, você fala exatamente desses grandes grupos. Por isso que você está vendo lá, por exemplo, eu comentei lá na perna, na batata, o gastrocnêmio, mas só que o gastrocnêmio é o principal. Você tem outras fibras? Tem mais algumas dezenas delas ali, que vão ajudar também na movimentação. Tanto que eu disse, para você correr e andar, precisa disso. Mesma coisa em relação ao rosto. Você tem alguns que são principais disso aí. Quem sabe até um pouco mais disso, sinceramente, são os cirurgiões, tá? Até eles estudam mais profundamente. Tanto que, por exemplo, a odontologia tem uma disciplina deles que se chama cabeça e pescoço, que eles estudam mais profundamente ainda essas fibras musculares. Nas aulas de anatomia, o que a gente faz? A gente separa os grandes grupos e fala exatamente deles. Porque eles é quem vão dar, digamos assim, essa característica exatamente de expressões faciais e certos movimentos. Primeira parte da sua pergunta, tudo bem? Sim, eu acho que eu acho que eu formulei meio, pelo que você respondeu, acho que eu formulei também errado a pergunta. Como você falou, esses feixes, Senão você me pega pelo pé. esses Aí você feixes, faz eles maldade são, comigo. quando a gente chama, por exemplo, como gastrocnêmio, é o conjunto, né? Então, quantos Sim, conjuntos sim. de fibras aí nós temos na nossa cabeça? Continua. As principais Os estão aqui. principais, isso, os principais. Isso, os principais. São só esses. Pronto. Beleza. Agora melhorou. Caraca, agora você não me deixou tão apertado. Pronto. Fibras realmente seriam dezenas, aí complicou. Aí você complica a minha vida. Mas os grupos principais estão exatamente também evidenciados aqui. Então, com isso, o que você está vendo aqui? Aqui são, apesar de você ter aqui 7 principais, você ainda tem mais alguns, tá? Mas quem dá, principalmente, vamos dizer, essa questão de movimento, você ainda tem mais alguns que ainda dão suporte a eles. Então, você mesmo falando desses, você ainda teria outros de suporte em relação a isso aí, tá bom? Então, os principais o que você está vendo, frontal, zigomático, orbicular, risório, depressor do lábio, levantador, o que a gente chama de galha, ventre frontal, são vários deles. Tá? Tanto que você pega lá, você pega um livro de anatomia para dar uma olhada, uma colinha nisso aí. Tá? Então, esses são os grupos principais, por isso que a gente dá aula de anatomia dessa maneira. Eu falo dos grupos principais, e esses grupos ainda são sustentados por outros subgrupos. Por isso que, às vezes, o próprio cirurgião ele vai tirando camadas. Esses músculos são tirados em camadas, quando você precisa fazer uma intervenção cirúrgica nisso aí. Então, os principais você já está vendo aí no próprio slide, em função disso. Porque a gente não fica recitando isso o tempo todo, é por esse motivo também. Tá bom? Tá bom, obrigado. Não, tá bom, nada. Tô te devendo mais uma pergunta. Você falou para mim lá do sua. Você tá falando da sua câimbra, tá vendo só como eu lembro? Sim. Lembra minhas Sabe o que dívidas, acontece, menino? professor? Quando a gente já aconteceu outras vezes comigo, tá? Ah. Eu simplesmente pelo fato de nem estar fazendo nenhum exercício, nem nada, tá até mesmo no trabalho, sentado. E aí, apesar de trabalhar falando muito, eu Você sempre, já quase acabou de sempre, dar uma parte da resposta, mas continua. isso acontecer e deu. Pô, e geralmente sempre quando eu vou me espreguiçar e bocejar ao mesmo tempo acontece isso. Porque, veja, são músculos um pouco menores. Até aproveitando o gancho do que eu acabei de falar para você, você está falando exatamente outra parte. São músculos um pouco menores. Por serem menores, tem um pouco menos de mioglobina. Por terem um pouco menos de mioglobina, tem um pouco menos também de quê? De questão de mitocôndrios. Com isso, o gasto que você tem energético ali é muito rápido. Então, de repente, se você faz um movimento um pouco mais exigente, como você disse, eu trabalho falando, então você já está exigindo. Às vezes o alongamento, às vezes exatamente o estirar do músculo, ele foge exatamente do quê? Do padrão, do limite dele. Lembra que eu estava falando lá do pé ainda agora? E eu disse para você, olha, a questão exatamente de certos feixes que tem ali, você girar o pé para um lado ou para o outro, você pode fugir exatamente o quê? Do teu padrão de contração. Então, às vezes, o que acontece? Tipo aquele exemplo que eu dei em relação a... Quando eu estava falando foi da cartilagem, acho que foi lá das cartilagens, falei a dançarina. Ela chegou, ela torceu o pé, causou pequenas fissuras. Por causa disso.
como você tem um reforço, como você exatamente sai do limite dele, exatamente você vai ter um alongamento a mais. Porque, às vezes, o que acontece, até o estalar, você notou que de vez em quando você, às vezes, estica, você vai dar aquela estaladinha? Por esse motivo. Que exatamente você foge exatamente um pouco do padrão, do limite dele, normal, obviamente, que de alongamento, em virtude disso aí. Entendeu? Entendi, sim, obrigado. E essa cãibra também em função exatamente do próprio ácido lático, né? Você baixou o oxigênio, aí a fibra troca. Mais ou menos aquela explicação, acho que você até me perguntou isso, a explicação em relação ao próprio evento cãibra. O evento cãibra é em função Sim, disso. porque eu acho Oi? meio estranho, tipo, É a assim, de mesma estar ideia. sentado e Isso. mesmo sem estar em constante movimento, só mexendo a mandíbula e tá Que é assim, mas é um também, bom movimento, não acha, não? é, sim. Exatamente, por isso que instalou, alongou, fez alguma coisa na sua mandíbula, até por esse motivo. Você está o tempo Ah, todo então no falando. caso da Uhum. cãibra não é só em si questão do ácido lático, em si em todo o corpo, você faz um exercício que vai influenciar na movimento em Ah, todo o sim, vai corpo, depender não. do É só músculo. naquela região, né? Isso depende do músculo, Ah, exatamente. Então, é um evento mais centralizado. Quando você tem a cãibra, não é uma coisa, digamos assim, generalizada. Por exemplo, gestante tem muita cãibra na região do abdominal. E por quê? Porque exatamente tem o bebê pesa alguns quilos a mais e ela está carregando aquela sobrecarga. Aí o que geralmente recomenda? Fazer uma fisioterapia para reforço muscular, que eu vou mostrar, inclusive, daqui a pouco, esse tipo de músculo, tá? Então depende do grupamento, mas isso pode acontecer sim. Exatamente. Mas são grupos específicos, não é uma cãibra generalizada. À noite, às vezes você está lá exatamente um movimento noturno, tua perna vai dar aquele estiramento. Por isso. Então são pontos específicos. Não é o corpo inteiro que sente isso. É claro, se tiver acontecendo muito isso, aí é bom procurar, obviamente, que algum especialista, obviamente, algum ortopedista, em função disso aí, a gente poder avaliar melhor. Tá bom? Então vamos lá. Alguém mais? Alguma coisa? Pronto. Então vamos nessa. Olha o que eu estava falando para vocês aí. O cutâneo, obviamente, da mão, ele depende muito dos chamados hipotenares. Porque você vai juntar o quê? Obviamente, esses três. Aí eu até, usando a pergunta do meu amigo anteriormente, ele estava falando: ah, Marcos, seria os feixes. Você não teria feixes também, seria grupos importantes. E o da mão seria esse. O hipotenar, onde você teria também o tenar e o médio. São os três grandes grupos que fazem com que você tenha o quê? O movimento da mão. Mas para a própria mão, você olhando o quadro de cima e olhando de baixo, você vê que são diversos feixes. Então, esses diversos feixes vão que se juntar em diversos grupos musculares. Como eu te disse, geralmente você faz um bom uso do lado de um bom livro de anatomia para você ver alguns detalhes em função disso aí. Tá bom? Continuando. Você tem a localização, isso também é interessante em função disso, porque a depender dessa localização, você pode ter alguns que são um pouco mais profundos, tá? Então, com isso, você tem inserções profundas e, consequentemente, dá maior sustentação, maior base. Isso é típico, por exemplo, do trapézio. Repara ali em relação às costas, onde você tem exatamente o que? O antigo omoplata. Ali onde você tem o trapézio, onde você junta a clavícula, você tem feixes exatamente cruzando. Tá? Então, esses diversos feixes que você tem formam grupos específicos e os maiores é que dão sustentação a essa estrutura e, consequentemente, você vai ter o que? O melhor trabalho disso aí. É claro, de vez em quando você sente o quê? Uma torção, uma distensão, é porque às vezes certos feixes desses você não está com o hábito de trabalhar, ou então você faz um giro muito brusco e ele está um pouco mais, digamos assim, entre aspas, frio, sem fazer o trabalho adequado, aí você sente dor, aí inflama. Então, às vezes, você sente aquelas dor nas costas, nos ombros, alguns dores em pontos específicos, em função disso aí. Porque, às vezes, como acontece, como eu estava até explicando para o meu amigo aqui antes, como é uma quantidade de centenas exatamente de fibras, tá? Nem sempre você consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo. O que você trabalha são grupos, tá? Então, com isso que você vê lá os exercícios físicos, quando a gente fala, vai trabalhar o quê? Braços, para fazer bíceps, tríceps, perna, vou fazer a parte exatamente frontal, você usa a parte extensora, exatamente a parte abdutora, vou fazer o quê? Trabalho em relação ao quê? Aos músculos ligados ao quê? Ao abdômen, e por aí vai. Então, são peitoral, ombros, então são músculos muito o quê? Específicos, ou seja, os grupos maiores. A gente não chega ao ponto de fazer minúcias de trabalhos de exercício. O exercício envolve exatamente as grandes massas e essas exatamente vão dar o quê? Proteção, sustentação para as menores. Por isso que são fáscias. A ideia da face é mais ou menos isso. Ou seja, eu tenho dezenas dessas fibras, todas elas juntas, nas faces. Exatamente juntando o quê? Nos grupos, que vocês inclusive estão vendo nos desenhos aí.
tá bom? Por exemplo, na questão lá da tíbia, quando a gente pensa em relação, obviamente, que lá na perna, a questão do gastrocnêmio, que estava vendo ali, ó, o grupo, exatamente em relação à batata da perna, e o sóleo, exatamente, que dá apoio, ou seja, os 3 grupos da perna estão ali. Então, com isso, temos outras fibras? Temos outras fibras. Mas elas vão dar apenas o quê? Sustentação e apoio a esses grandes grupos. Você tem outros que também, em função da localização, fazem algumas ligações. Tipo, por exemplo, esse pronador quadrado é mais ou menos na região do pulso. Tá? É um pouquinho mais acima. Perdão. Então, você vai estabelecer exatamente o quê? Um ponto de sustentação para que haja um movimento da mão. Então, consequentemente, você não vai ter maiores problemas em virtude exatamente dessa movimentação, porque você tem um músculo de sustentação para isso aí. Às vezes, é claro, às vezes o pulso, você dá um jeito no pulso, o movimento é errado, porque às vezes você trabalha um pouco menos esses músculos. Então, às vezes, pode acontecer algum acidente, algum ponto de inflamação em virtude disso aí. Perdoe. Continuando. Vocês têm ainda o quê? A questão da classificação, onde eu tenho o quê? Essa forma, tá? Essa forma, obviamente, vai depender da disposição das fibras, tá? E a gente vai exatamente ter elas como 2 grandes aspectos que a gente chama de paralelas e oblíquas, tá bom? Onde nessas paralelas você tem o quê? Longos e largos, e elas oblíquas na formato peniforme. Peniforme é só você olha para sua mão e abre seus dedos. Se você olhar para a palma da sua mão e com seus dedos abertos, você está vendo exatamente a estrutura peniforme, que já eu estou te mostrando aí, em formato de pena mesmo. O termo é esse mesmo, pena. Então você tem lá, ó, disposições paralelas das fibras, repara aqui, exatamente em função de alguns ossos, os quais dão sustentação lá ao braço. Repara aqui a questão do bíceps e do tríceps, tá bom? Então são paralelas. Tem algumas que são oblíquas, né? Que tipicamente que você tem aqui, ó, repara, você tem aqui o osso ilíaco, tá bom? E embaixo você tem exatamente o quê? O reto femoral, que é exatamente aquele grande músculo que recobre o quê? O fêmur, tá? Um deles. Depois, o peniforme que eu te falei aí, ó. Aí tem vários, apenas a título de comentário, né? Você tem lá bipenados com 2, multipenados com vários deles, penado com apenas uma estrutura única. Então isso tudo é apenas uma questão de posicionamento, tá? Então são detalhes anatômicos, obviamente, em função desses feixes, em função disso aí, tá? Isso aí, não, vamos dizer assim, não vai interferir tanto na questão do movimento. E repara o que eu disse a vocês, ó. Repara, por exemplo, o reto femoral, apesar dele ser exatamente um músculo potente, ele tem vários outros aqui, dando exatamente o quê? Essa questão dessa apoio à estrutura. Então, como eu disse, são conjuntos de músculos em função disso aí. Mesma coisa é a questão do extensor, que vem pelo quê? Pelo braço, né? Pelo antebraço, e vai até as mãos. Apesar de você ter lá o hipotenar, você tem outros músculos que vão contribuir para esse movimento, obviamente, das mãos. E a mesma coisa também em relação aos deltoides, que estão próximos lá em relação ao quê? Ao ombro em si. Depois, nós temos o quê? A própria disposição da fibra, tá bom? Nessa disposição da fibra, vocês têm lá a questão onde nós temos, vamos dizer assim, eles retos, transversos ou oblíquos. Retos, transversos ou oblíquos vão ser exatamente em função apenas da disposição dela. E é claro, um vai estar paralelo à linha mediana. A linha mediana, que a gente chama, meninos, é exatamente pensando em relação ao osso, tá? Por isso que é paralelo à linha mediana. Transversos, eles são o quê? Perpendiculares, ou seja, eles estão um pouco inclinados em relação à linha mediana. E oblíquos, quando você tem exatamente eles encontrados em diagonal. Deixa eu mostrar aqui para vocês em função disso. Eles vão ser importantes quando você olha exatamente a função deles. Quando você vê a função, é que fica interessante. Por exemplo, no olho. No olho mesmo, a gente tinha dito que eu tinha uma mistura aí. Eu tinha eventos que tinha tipo com o quê? Com relação à musculatura lisa e com musculatura esquelética. Certamente você controla o abrir e fechar dos seus olhos. Mas eu expliquei a vocês que em determinados momentos, exatamente, principalmente para algumas situações, seus olhos fecham sem você querer. Digamos, uma emissão, um foco luminoso muito forte em direção ao seu rosto, você simplesmente vai fazer o quê? Fechar seus olhos. Por quê? Proteção da córnea. Você não comprometer, obviamente, sua visão. Então, com isso, você tem alguns grupos importantes. O reto, né, que você tem o lateral, médio e inferior, e em cima o oblíquo superior e reto superior.
junto com o oblíquo inferior. Então, são apenas grupos que fazem que você tenha o quê? Movimentos de quê? Do próprio globo ocular em si. Um que eu acho muito interessante é o que está do teu lado direito. Esse aí que vem uma parte, inclusive, com a... Desculpa, esqueci seu nome, eu tô querendo lembrar o seu nome. Você tinha me falado exatamente que você tem uma cãibra na boca, não sei o quê, você falou ainda agora aí. Esqueci seu nome. Alô? Oi. Você acabou de fazer uma pergunta para mim. Você falou que teve uma cãibra e tal, me perguntou dos grupos musculares. Meninos, vocês estão me escutando? Vocês param de falar de repente. Eu tô aqui. Você tá aí? Meu amigo acho que foi tomar café. Você acabou de fazer uma pergunta dos grupamentos musculares. Ah, sei lá, deixa lá, ele lá. Deve ter que tomar café. Então, com isso, o que acontece? Foi Iago, professor. Ah, obrigado. Te agradeço. Agradeço. Seu nome? Seu nome, menina? Amanda. Amanda, muito obrigado pela sua ajuda. Agradeço. Vamos lá. Amanda, aproveitando a Amanda, então vou falar com você. Esses grupos que estão aí são bem interessantes em função disso, vocês todos. O que acontece? Exatamente esses são os músculos que você tem aqui nas costas. Se você reparar, você tem a coluna vertebral aqui, tá bom? Então, com isso, você tem o quê? O sacro, na região do sacro ilíaco, aqui, e os transversos. Por que você acha esse músculo tão interessante em função disso? Em função exatamente dos desvios que às vezes pode acontecer na coluna. Ou seja, a questão da lordose, escoliose. Muitas vezes, garotos, se vocês notarem, você às vezes fazendo trabalhos de reforço muscular, trabalhos exatamente nos quais vão reforçar essa musculatura, às vezes é desnecessário você fazer intervenção cirúrgica na coluna. O que acontece? Você chegar lá no ortopedista, você disser que está com uma dor lá na lombar, na região, em alguma região, vai dizer, não, vamos botar uma placa de platina, vão alinhar isso aí, etc. E tudo isso pode ser bem substituído por exercícios nesses músculos. Por quê? Repara uma coisa aqui. Eles são exatamente os chamados transversos. São eles que compõem o abdômen e são eles que compõem as costas. Por eles serem transversos, eles têm como se fosse... Lembra do sarcômero que eu estava falando para vocês? Que ele tinha aquelas fibras uma sobre a outra, deslizando? Só que aí você pensa como se estivesse com seus dois braços, você puxando para um lado com uma mão e você puxando com a outra mão para o outro lado. Esse movimento exatamente é que faz esses músculos. Por isso você está vendo aqui no abdômen da mulher. Isso aqui. E aqui nas costas, certamente a mesma coisa. E por que isso é importante? Por que isso vai me ajudar? Pelo seguinte, como geralmente as inflamações que acontecem em relação à coluna, por exemplo, a própria lombar, é em função do quê? De desvios. Então, com isso, às vezes, as vértebras têm pequenos desvios, então ela começa a se deslocar para um lado para o outro, por isso que causa dores, tá? Você começa a fazer o quê? Quase um atrito, quando vai desgastando os discos intercalares das vértebras. Essa musculatura exatamente faz o quê? Uma estabilização e tende a puxar isso. É como se ele desse uma realinhada nessa coluna. Vamos dizer, você vai sentir dor, mas só que ela vai ser bem atenuada em função disso aí. Quer ver um exemplo disso? É o próprio exercício físico. Quando o fisioterapeuta vira para vocês e fala assim, olha, perca um pouco de peso e faça exercícios o quê? Para os abdominais e exatamente o quê? Reforçando essa musculatura abdominal. São os transversos. O transverso, quando ele é reforçado, quando ele é exatamente trabalhado, ele começa a puxar cada um no sentido contrário. Então, com isso, você tem um alívio postural. Então, com isso, você dá essa aliviada na coluna e, consequentemente, a pressão que você tinha em cima. Porque o que acontece? Você sentir dor na lombar significou o quê? Que você teve um pequeno desvio, exatamente o quê? Do feixe de nervos. Então, com isso, é como se as vértebras estivessem beliscando lá o quê? Os corpos os nervos, exatamente do quê? Da região da coluna. Então, consequentemente, isso faz um realinhamento e alivia e muito, obviamente, essa pressão que tem, obviamente, nessa região. E eu falo isso também de experiência, porque eu fiz isso. É claro, o cara falou assim para mim, olha, Marcos, você teve uma protusão discal, que era chamada L4, L5, mais ou menos na região lombar, faça exercícios, faça exatamente o que? Novamente, uma reeducação postural, que você vai ver que isso vai melhorar. Não vai sumir, vai te acompanhar pro resto da vida, porém vai aliviar bastante. Realmente não deu outra.
Só quando eu abuso, de repente, de movimentos, como um pouquinho demais, eu tenho sobrepeso, eu sinto a coluna. Quando eu chego, fecho um pouquinho a boca, vou fazer minhas corridas, vou chegar lá, trabalho os músculos, faço meu abdominal, olha, as dores somem. Exatamente por isso. Porque esses músculos transversos conseguem fazer esse tipo de trabalho importante exatamente para proteção, porque ele acaba sendo também proteção para quê? Para os órgãos vitais que estão aqui, as vísceras, sistema digestivo, no caso da mulher tem o útero, tem a questão também do que? Do próprio rim, tudo isso aí está obviamente nessa região que está aí. Dúvidas, alguma coisa? Então, com isso, você ainda tem a questão da própria classificação disso aí. O que acontece nessa classificação? Você tem os chamados agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Nesse grupo, tá, em função dessa função, isso é bem importante, até para você ver em relação àquilo que eu falei do braço, que daqui a pouco eu vou citar. Então, você tem um agonista que ele ativa um movimento, tá, mais específico. Então, ele produz o movimento que eu desejo, tipo contração. Quando eu quero elevar, carregar um peso, e vamos dizer, eu elevo exatamente o peso do chão para cima, eu dobro meu braço. Eu estou usando, por exemplo, o bíceps. Antagonista vai fazer um movimento exatamente contrário. Esse é o tríceps do braço, por exemplo. Quando você chega, você dobra seu bíceps, ou seja, esse músculo da frente. O de trás está fazendo um movimento contrário. É como se tivesse um indo para um lado e outro para outro. Por isso que é antagônico. O termo antagônico vem disso aí. Então, exatamente, ele se opõe à ação sempre do agonista. O sinergista, ou seja, a questão do movimento que a gente chama de sinérgico, é um movimento de estabilização. Ele ajuda. Lembra que eu mostrei lá a questão, por exemplo, dos músculos da perna? Eu falei para vocês que o frontal que você tinha ali, ele não era sozinho em relação ao fêmur, e você tinha diversos feixes musculares. Exatamente, isso é um movimento sinérgico. É porque você não tem um único músculo fazendo esse movimento. Você tem vários somados que eles vão contribuir o quê? Para o mesmo movimento. E dão essa estabilização em função exatamente do que? Da movimentação. E o último, que são os fixadores, eles vão estabilizar, obviamente, esses músculos. Então, lembre sempre disso, ele consegue estabilizar o quê? Exatamente a estrutura do agonista. Ele dá uma parada, ele sustenta, ele ajuda o agonista nesse trabalho. Deixa eu mostrar eles, que acho que vai ficar mais fácil vocês enxergarem o que eu estou falando. Vamos lá. Olha o que eu disse aqui ainda agora. Ó. O bíceps. O bíceps exatamente tem o quê? Esse movimento agonista. Ou seja, você dobrando o braço, repara aqui no movimento do braço aqui à tua esquerda. Você tem exatamente esse movimento. Ou então, vamos olhar aqui no figura direita, mais fácil. Você tem um músculo aqui onde você tem lá o bíceps, o agonista, que é o bíceps braquial, tá bom? Tanto que lembra que eu estava falando para vocês, que é ele que aumenta de tamanho, você nota exatamente, a pessoa que faz exercício, nota esse trabalho, porque os pontos de fixação têm exatamente o que? Menos massa muscular. Então você sempre nota o ventre do músculo. O agonista vai para uma posição. Depois dele, o tríceps, ele faz exatamente o quê? Um movimento contrário. Por isso que ele é antagonista. Então, com isso, o bíceps indo para um lado e o antagonista para o outro, você vai depois ter um de estabilização. O estabilização, que a gente chama também de braquial, ele é o sinergista. Ele ajuda exatamente o conjunto a estabilizar o braço. Ou seja, você levanta alguma coisa e para na posição. Então, você tem o trabalho dos três aí ao mesmo tempo. Tem um que faz a força, outro que faz o movimento contrário e um outro estabilizador. Então, com isso, eu faço um conjunto exatamente de ações que contribuem exatamente para o quê? Para o movimento da massa muscular. Depois, aí você vem com o movimento da mão, que eu até expliquei algumas coisas quando eu falei de cartilagem, né? Eu disse para vocês isso, e isso era importante, porque isso auxiliava que você tivesse questão de adução, abdução, uma série de movimentos importantes em virtude da própria mão. Por isso que você consegue variar certos movimentos. Ó. Você fecha os dedos, abre, tudo em função exatamente do hipotenar, diversos músculos que você tem naquela região. Levantar os dedos, flexioná-los, girar a mão. Tudo isso só é possível por causa daqueles grandes grupos que nós discutimos anteriormente. Aí, nossa amiga e nosso amigo. Também a mesma coisa. Minha amiga aí faz a flexão, por quê? Você tem, obviamente, um conjunto de elementos, os quais dão o quê? A estabilização do próprio corpo. Então, com isso, eu consigo, obviamente, em função a manutenção postural, é ajudar exatamente por músculos de fixação. Então, tem grupos musculares que mantêm, obviamente, os braços dela aí esticados,
outros que eu consigo manter no ângulo de 90 graus em relação à própria perna. Então, com isso, o que acontece? Esses grupos sempre vão trabalhar juntos. E isso que é a parte interessante. Apesar de a gente estudarem separados, falar de bíceps, de tríceps, você ter, obviamente, que os braquiais e vários outros, gastrocnêmios, eles todos conseguem trabalhar juntos para manter o quê? O conjunto do movimento. E isso que é o mais interessante. Mesma coisa, meu amigo aqui. Ele fazia exatamente esses ângulos, essas elevações, só é possível por causa do conjunto, obviamente, o que você tem no que não das fibras isoladas, e sim do conjunto de fibras de feixes musculares, todos juntos, em função das fáscias. Você tem ainda uma série de músculos estriados esqueléticos também bem importantes em função da localização. Você tem lá na cabeça, por exemplo, a questão daqueles grupos que eu estava até explicando para o meu amigo ainda agora, onde você tem os grandes grupos, frontal, temporal, orbicular, masseter, o próprio famoso esternocleidomastoideo. Então, com isso, você consegue fazer uma série de movimentos específicos em relação ao quê? Aos grupos da cabeça. Você ainda tem o quê? A questão de você fazer alguns movimentos que vão ajudar você a fazer certas expressões em função do frontal. Então, com isso, mastigar, morder. Os masseteres vão te ajudar em relação à própria mandíbula, você poder abrir e fechar isso aí. E o esternocleidomastoideo é a questão de você poder girar o teu pescoço para um lado e para o outro. Subir, girar, frente, trás. Então, com isso, você consegue modificar as posições da sua cabeça em virtude disso aí. É o que você vê aqui no meu amigo, né? Então, os grandes feixes que você tem vão te ajudar exatamente a você ter as expressões faciais. Então, com isso, você tem exatamente grupamentos. Esses grupamentos, era a pergunta anterior, exatamente te ajudam nessas expressões. Não a fibra isolada, e sim o grupamento de uma maneira, digamos assim, um pouco mais generalizada. Você tem ainda a questão dos músculos do tórax e abdômen, né? Que eu acabei até de falar nisso, né? Então vocês têm lá a questão onde você tem o que você vai permitir o próprio movimento de respiração. Então isso mantém também a parte toda postural que você tem em função do corpo. Então quando você mantém esse corpo ereto em função disso aí, senão você andaria um pouco mais curvado, né? Então com isso você precisa o quê? Os músculos peitorais e os deltoides, que estão próximos aos ombros, tá? Então isso ajuda muito em função exatamente dessa estabilização. Você teria os intercostais também, que ajudam para você poder o quê? Fazer as inspirações e expirações, ou seja, junto com o movimento do diafragma, te ajuda exatamente no quê? Nesse posicionamento em relação ao quê? Você poder movimentar os pulmões, né? Com isso, você tem lá o peitoral, o deltoide, intercostais, reto, uma série deles, esses grupos, ajudando nessa movimentação. E olha eles aí, exatamente esses grandes, como eu disse a vocês, os grandes grupos que auxiliam nesse processo. Ou seja, o trapézio, deltoide, grande peitoral, que é o músculo do peito, a questão, obviamente, que eles auxiliados por outros, as aponeuroses, isso aqui são exatamente as inserções que eu estava falando o quê? Em relação aos intercostais. Eles inserem e se fixam aqui. Então, você tem pontos de fixação nessa região. Tá? Por isso que você vê, por exemplo, pessoas que fazem muito exercício abdominal, você tem o quê? Algumas partes deles se destacam, as aponeuroses, elas ficam o quê? Reduzidas, porque exatamente são poucos pontos com poucos, digamos assim, questão de massa muscular, aponeurose. Aqui ele até melhor mostrado em função disso. Repara que você tem lá aqui, ó, os oblíquos, né, os transversos e o reto, fazendo com que você tenha o quê? Essas grandes massas musculares. Com isso também, como eu disse, protegendo, favorecendo, é claro, a própria movimentação do corpo, tá? E a questão também da postura, em virtude disso aí. E, é claro, os membros superiores, com seus grupos, onde você tem lá o trapézio, deltoide, bíceps, tríceps, braco radial, lumbricais, eles se juntam nesses grupos para você ter o quê? Os movimentos dos braços. É claro, você ainda pode destacar mais alguns, como, por exemplo, o coracobraquial e braquial, para o que? Na parte anterior do braço. Ele vai auxiliar o bíceps nesse movimento. Você tem ainda o braquiorradial e o pronador no antebraço, que fica um pouco mais abaixo. É o quê? Seu braço entre a sua mão. Ali você vai ter alguns músculos, que inclusive vão até lá se fixar lá na mão. Sem contar que você tem o tenar e hipotenar, que eu acabei de falar, em relação ao quê? Ao movimento que você vai ter em função do quê? Do movimento da mão em si. Olha eles aqui, que eu disse a vocês. Repara, ó, que a gente disse.
Repara que o bíceps ele se destaca, o deltoide se destaca, porque exatamente são os ventres do músculo. As partes de fixação, ó, que estão mais esbranquiçadas, ela tem menos quantidade de estrutura. Então, consequentemente, você destaca esses pontos, porque são exatamente o quê? Os ventres musculares. Por isso que o indivíduo que faz atividade física mais intensa, você vê destacar esses pontos, que são exatamente o quê? É a parte toda dos ventres de músculo. Deltoides, próximo ao ombro, e é claro, opa, passei demais, os próprios músculos ligados à mão, tá bom? Aqui você também tem o que? A questão, como eu disse a vocês, os adutores, os flexores, todos eles ajudam ao movimento de mão, digamos assim, mais generalizado. Os membros inferiores, por sua vez, tem também alguns músculos maiores, né? Como eu disse a vocês, os grandes grupamentos, que eu estava explicando. Então, por isso, as grandes fáscias que você tem são essas aí. Os glúteos, quadríceps, sartório, fibulares, gastrocnêmio, lá da batata da perna, o sóleo, todos eles se somam exatamente para você ter o quê? Esses eventos. Então, com isso, eu tenho eventos de força, porque eu junto alguns músculos. Por isso que, você, por exemplo, a coxa, ele é um músculo tão forte, porque é um somatório exatamente de vários músculos. Quadríceps, sartório e o bíceps femoral fazem que você tenha uma grande massa muscular na perna em função disso aí. Porque exatamente eles são melhores o quê? Como eles são mais volumosos, quando eles são trabalhados, eles ganham volume e, consequentemente, não é um único músculo, é um conjunto que, como vocês estão vendo aí, de 3 músculos principais. Com isso, temos aqui a própria visualização dele. Como você vê lá, o glúteo, né? O músculo, obviamente, que é do bíceps femoral, aqui. A questão, obviamente, passando para o gastrocnêmio, que a gente já falou, junto com o tendão de Aquiles. Então, com isso que você fala, você tem uma massa muscular um pouco maior na batata em função do gastrocnêmio, mas não tão grande. Vocês têm ainda o quê? O sóleo que fica lá entre eles, tá bom? Então, com isso, ele se posiciona ali. E, é claro, todos os pontos de fixação, que são exatamente o quê? Os músculos tensores, exatamente a questão do que você tem pontos exatos para você fazer o quê? Flexões e movimentações específicas dessas regiões, ou seja, tendões e ligamentos, uma série deles. E se você reparar aqui, ó, exatamente até no osso patelar do joelho, como eu disse a vocês, lá no laboratório você tem até uma figura dessa, essa estrutura, você repara que é cheia de fibras, tá bom? Fibras as quais envolvem a questão do joelho. Então, com isso, aquela estrutura que eu falei da cápsula articular ainda é envolvida por todas essas fibras musculares aí. Então, com isso, ela fica bem protegida. Então, fibras, tendões e também músculos favorecem a proteção exatamente, por exemplo, da cápsula articular e, obviamente, dando uma importante proteção a essa estrutura da perna. Você tem ainda a origem e a inserção disso aí, né? Onde você tem a origem, as extremidades, isso vai depender, né, também em relação a ele contrair e também se encurtar em função disso. Então, com isso, você tem diferentes pontos, obviamente, que a gente chama de origem e inserção. A origem vai ser geralmente a extremidade do músculo, tá? Que é exatamente o ponto de contração. Então, com isso, ele sempre está preso ao osso. E, é claro, vai ser o ponto de apoio fixo. Já a inserção, não. Ele tem um pouco mais de mobilidade em função disso aí. Isso é bem observado. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Aqui, exatamente isso. Olha o que eu disse para vocês. O osso ele não se desloca. Exatamente, é um ponto de ficar preso, aqui na parte mais superior, onde ele não se desloca. Já embaixo, repara aqui, ó, você tem um deslocamento. E isso é inserção. Então, com isso, você tem uma peça óssea que vai se deslocar. Exatamente, você pode ver o húmero aqui, em função disso aí. E, é claro, esse deslocando. Você tem ainda os tendões aqui auxiliando nessa movimentação. E aqui até a gente falou disso, né? Você ainda tem o quê? O abdutor no polegar, né? Ajudando esse movimento em relação ao carpo, metacarpo, né? Os carpos todos em relação aos ossos da mão, auxiliando esse movimento. E uma última parte, que seria as patologias. Obviamente, essa patologia, né, apesar de a gente estar falando de, vamos dizer assim, 650 músculos, tá, que compõem esse sistema muscular, vamos pensar dessa maneira, então são muitos deles, né, só Deus para saber todos esses grupos de cabeça. O que acontece? Você tem alguns eventos patológicos que atingem diretamente esses feixes musculares. E isso é interessante, porque isso pode comprometer uma série de ações
de movimentos que são o quê? Específicos em relação ao próprio indivíduo. Ou seja, eu posso comprometer, inclusive, a própria vida e lesar esse indivíduo. Por quê? Eu comprometo sua mobilidade. Algumas dessas patologias são mais progressivas. Deixa eu só beber um golinho de água, por favor. Vocês têm algumas dessas lesões que são um pouco mais progressivas, tá? Que às vezes aparece pela própria genética do indivíduo. Então, com o passar do tempo, ela vai surgindo. E, é claro, são muitas delas. E nós destacamos algumas para tecer alguns comentários aqui com vocês. A distrofia muscular é uma delas. Ela é hereditária, tá bom? Ela começa exatamente com uma fraqueza muscular e, com o passar do tempo, ela vai virando perda de mobilidade. Até você não ter coordenação motora. Ele é muito comum em função disso, ou seja, você perde essa coordenação, porque o músculo gradativamente não consegue fazer com que desempenhe o seu movimento básico. Então, com isso, você tem o quê? Não teria, no caso, por ser genético, você não tem uma cura para isso aí. Você pode até tentar atenuar nas primeiras fases essa questão dessa degradação, porém, você nota que isso é progressivo, vai destruindo realmente os feixes e isso compromete o indivíduo. Outro ponto interessante, outra questão, doença interessante, é essa aqui, a fibrodisplasia ossificante progressiva. Traduzindo tudo isso aí, significa o seguinte, os feixes musculares eles vão sumindo, vão virando exatamente o quê? Massas, exatamente o quê? Calcificados. Você tem uma substituição disso, exatamente por quê? Por ossos, cálcio. Não sei se vocês lembram quando eu falei da própria questão de lesões na rótula, às vezes lesões em articulações, você, a passar do tempo, o que acontecia com essas lesões? Elas não eram, essas articulações, essas cartilagens não eram mais substituídas. Era colocado o quê? Tecido ósseo ali. Então, com isso, com o passar do tempo, o indivíduo tinha dificuldade o quê? De andar, ele bancava, movimentar. Aqui não. Aqui você tem uma ação dessa, mas só que pela grande parte do corpo. O indivíduo, inclusive, você não tem cura. É claro, ele morre em curto prazo de tempo, mas isso é uma doença realmente, com o passar do tempo, vai acontecendo toda essa substituição. Ou seja, o indivíduo vira praticamente o quê? Uma figura mumificada, né? Porque imagina, você substituir a massa muscular por que cálcio? Então, com isso, ele fica sem realmente movimento propriamente dito. É o jeito exatamente do cadáver que vocês estão vendo aqui à sua direita. Você tem a miastenia graves, também é uma perda, obviamente, em função dos... Lembra que eu falei que os músculos da face fazem com que você tenha o quê? Uma série de movimentos específicos? Aqui, exatamente, eu mostro isso. Você tem o quê? Uma doença que vai ser crônica, tá? Mas só que é ligada à imunidade. Ou seja, você tem anticorpos que começam a destruir essas fibras musculares. Então, com o passar do tempo, certas fibras vão perdendo sua estrutura. Então, você tem uma fraqueza, a chamada fraqueza muscular, mas significa o quê? O tônus, né? Que a gente chama, ou seja, a contração desse músculo ela ocorre de uma maneira adequada. Então, consequentemente, você vai perdendo, por exemplo, tipo a expressão da moça aí, há uma queda, digamos assim, dos olhos. Você nota que é uma pequena queda exatamente o quê? De um dos olhos. Por esse motivo, como os grupos musculares fazem todo o reforço dessa estrutura, o que acontece aí? Você simplesmente tem o quê? Uma modificação na própria expressão facial. Você também vai ter, com o passar do tempo, que as junções neuromusculares vão ser comprometidas por esse motivo, ou seja, a mensagem que você teria chegando do cérebro, dos nervos, em direção às fibras, ela não acontece. Então, com o passar do tempo, o que vai ocorrer, garotos? Você vai ter o quê? Uma alteração nisso, e certamente isso vai implicar que você perca a movimentação. Então, com o passar do tempo também passa o quê? Dificuldade para engolir, respirar, o indivíduo realmente vai ter comprometimentos muito graves, tá? Em função disso aí, às vezes necessitando intervenções cirúrgicas, e muitas vezes, como você está falando de doença autoimune, tá? Estão falando de anticorpos, o indivíduo vai ter que tomar muitos anti-inflamatórios, exatamente para poder conter essa resposta imunológica mediante exatamente o quê? Ele tentando destruir as fibras do seu próprio corpo. Qualquer dúvida, vocês me parem. A rabdomiólise é um outro tipo também, mas só que ele é um caso exatamente de morte das fibras. E isso é interessante porque com a rabdomiólise você acaba liberando grande quantidade de proteínas, tá, no sangue.
Então, com isso, as proteínas, as miosinas, as fibras vão sendo desfeitas e vão sendo lançadas no sangue. Então, com o passar do tempo, eu posso ter exatamente o quê? Uma nefrite, ou seja, uma inflamação no rim. O que pode levar esse é um forte candidato, esse indivíduo, o quê? A questão exatamente de uma hemodiálise. Então, com isso, vai ser importante em função disso aí. Por quê? Esse indivíduo sendo lesionado e com essas proteínas desfeitas, ao passar do tempo, isso pode levar essas proteínas direto para os rins. Com o passar do tempo, as unidades de filtração dos rins vão começar a serem destruídas em virtude disso. Isso pode comprometer a filtração. Então, esses indivíduos vão ser candidatos à hemodiálise, por quê? Porque os anticorpos vão começar a atacar os néfrons. Os néfrons, vocês vão aprender em breve na morfisiologia funcional renal, vocês verão que são as unidades que filtram nos rins. Então, com os anticorpos destruindo essas unidades funcionais, essas estruturas não são repostas, não são células, tá? Os néfrons, são unidades funcionais, são conjuntos de células. Então, com isso, você perde essa capacidade renal, você perde essa capacidade de filtração do sangue, e, consequentemente, o indivíduo pode ser um candidato forte a ter que fazer hemodiálise pro resto da vida. Vamos lá, o que mais que eu posso destacar aí? Certamente isso tudo vai levar também, como você perde as fibras musculares, você perde o movimento da musculatura esquelética, então dores vão ser uma constância, a urina escura em função exatamente devido ao grande teor proteico que acaba tendo na urina. Então, vocês farmacêuticos vão estudar dentro em breve isso, vocês vão ver que proteína na urina está associada à patologia, garotos. Você não pode ter proteína na urina. Apareceu proteína, pode estar certo. Tem algum problema acontecendo aí. Porque geralmente os aminoácidos são recaptados no néfron, né? Vocês vão aprender isso aí. Então, se começar a aparecer proteína lá, foi indicado isso, porque é uma mudança da cor dela. E um dos fatores indicativos, né, que a gente chama de propriedades, exatamente, que é da urina, uma delas é a cor. Ela tem que ficar um amarelo citrino. Quando ela fica mais escura, provavelmente é teor de proteína aumentando e, consequentemente, isso indica o quê? Alguma patologia. E é claro, isso é importante porque você vai ter que fazer a diálise, é claro, em função disso aí, e certamente uma reposição de fluidos, porque você acaba perdendo muito líquido em virtude disso aí. E com isso, garotos, eu tinha para falar para vocês de... Deixa eu só dar uma saída aqui. Deixa eu voltar para cá. Pronto, nós temos aqui um grupo, graças a Deus. Então, vocês estão aí. Então, meninas, a parte de musculatura, tá, que nós tínhamos para falar, era ligado a isso. Tem alguma coisa especial que vocês queiram saber, queiram ver? Quer que eu bote o vídeo lá? Se quiser, eu repasso a parte de musculatura esquelética. Querem dar uma olhada? Vocês decidem. Para mim, tá tudo certo. Querem ver de novo lá, junção muscular, a questão de miosinha, apesar que eu bati tanto, mas não tem problema, está até posicionado ali a questão de junção neuromuscular. Vocês querem ver? Querem dar uma olhada? Vamos lá. Vamos ver se estão acordados ainda. Luan, Adriana, Amanda, Bárbara, Danilo, Débora. Estou aqui, professor. Tá aí, Danilo? Tá acordado? Graças a Deus. Estamos. Stephanie, pronto, acertei, graças a Deus. Giovânia, Iago, Joyce, vai, Luana. Estou aqui, pronto. Graças a Deus, todo mundo tá aí. Márcio, Rafaela, Ronaldo e Thaís. Estou aqui, professor. Ah, tô vendo que vocês estão aí. Vendo não, escutando que vocês estão aí. Então, meninos, aqui termina exatamente a parte de tegumentar, locomotor. Temos agora a próxima semana que nós vamos falar sobre reprodutor. Eu vou ver se eu começo a fazer essa questão logo de reprodutor, porque eu quero falar de alguns assuntos, para ver se eu não consigo me estender tanto na outra semana. Por quê? Aí, agora a gente precisa começar a conversar. Vamos lá. Certamente vocês já estão sabendo em relação à questão, eu até liguei minha cam para olhar para vocês, das atividades que vão ser a questão das atividades práticas, né, que a gente vai fazer online, né? Vocês já devem estar sabendo disso. Bem, o material chegou para mim, eu vou estar com ele, como eu disse, acho que a Ana deixou isso claro, eu preferi não começar na primeira semana, eu prefiro começar com vocês, sem ser a semana agora, a outra. Eu quero dar uma olhadinha nele, certamente deve ter a questão de laminário, porque acontece em relação à própria questão de tegumentar. Nós vemos muito tecido, essa é a grande verdade. Nós vemos bastante questão de tecidos, cortes, como é que são a questão de tecido epitelial, tecido conjuntivo. Então, a gente vai ver muito isso aí.
fibra muscular, como é que ela é, a questão de ter queratina, não ter queratina, essa seria o grosso para você ver tegumentar, tá bom? Então, a questão da a própria aula prática, se a gente estivesse lá na faculdade, nós veríamos o laminário. Até pelo tamanho da turma de vocês, para vocês poderem ver, provavelmente eu seria nos computadores exatamente da sala de computação, sala de informática da faculdade, né? Porque permitiria mostrar todos vocês e acompanhar todos vocês ao mesmo tempo. E, é claro, em algumas situações, levá-los ao microscópio. Mas geralmente fica mais fácil, fica mais prático eu levar vocês aos computadores, que eu consigo dar uma orientação um pouco melhor, vocês verem as estruturas, colorações, tudo isso. Então, a parte da tegumentar, a parte exatamente da minha morfologia tegumentar, está muito ligada a laminário, muito ligada a tecido. Então, com isso, eu acho que não vai ter maiores problemas. Eu só preciso ver como é esse material. A questão da carga horária, por isso que eu quero ver se eu acabo isso, não atrapalhe nada nessa carga horária teórica. Eu quero ver essa carga horária exatamente em função da... Deixa eu olhar uma coisa aqui, até para falar a vocês mais embasado. Eu gosto de falar minhas coisas embasadas, não sou. Deixa eu só abrir um calendáriozinho aqui. Pronto. Nossa prova está prevista especificamente... Deixa eu abrir aqui meu caderninho. Especificamente, meninos, para o dia... Vamos lá, deixa eu dar uma informação correta. Os meus garotos aqui... Penúltimo dia, isso mesmo, dia 18. Então, quer dizer, eu ainda tenho aula com vocês. 21 foi nossa aula. Temos aula dia 28. Temos aula dia 4. Temos aula dia 11. Meninos, me informem só uma coisa. Algum de vocês vai fazer blended, vai fazer as provas interativas? Tem alguém em alguma disciplina assim? Acho que a turma inteira. Vocês estão com blended? Vocês têm turma blended? Ou melhor, tem disciplina? A gente Disciplina tem Psicologia aplicada à interativa. saúde. Oi? Interativa. Tem interativa. Psicologia interativa. aplicada à saúde. Mas só que hoje, no caso hoje, não teria problema. Eu acho que vocês não teriam ela ligada porque vocês têm aula comigo esse horário, não é isso? Vocês vão ter ao longo da semana. A interativa, não é isso que eu estou falando? Se tiver errado, me corrijam. Referente à prova, eu não sei. Segunda ou terça. No caso, por exemplo, meu dia com vocês é quinta, né? Estou falando se, no caso, as provas interativas de você vai ser entre segunda, terça, quarta e sexta. Estou correto ou não? Se não tiver, não tem problema também. Eu só perco uma aula, eu dou um jeito. O que a Corina passou para mim Positivo ter aula hoje. nesses outros dias, professor. Certo, tudo bem. Não, eu quero usar o meu dia de aula, é por esse motivo. Vou usar o meu dia de aula. Tem que Por ver isso eu com queria Luana, contar- que é a Pronto, líder. pode ser, pode ser. Então, não, eu quero usar só o meu dia de aula, é por esse motivo. Por isso que eu estou perguntando isso. Mas como vocês são. Aí é que tá. Como vocês são mais fáceis, agora eu estou lembrando. É porque eu tenho esse problema com citopatologia, por exemplo. O pessoal de citopatologia, o nono semestre, eles têm aula de 7 até as 8h40, depois eu entro. No caso de vocês, não, estou aqui pensando nisso. Vocês já começam comigo 6h40. O que talvez tenha alguma. Vocês, como é que tá a vida? Me explica como é que tá a vida de vocês no seu dia a dia. Vocês estão trabalhando? Vocês estão em casa só? Como é que tá a vida de vocês? Me contem aí um pouquinho. Estou Resta de trabalhando, saio 6h30 e chego em casa, que eu pego o ônibus da empresa, chego em casa 19h40. Você chega às 19 e pouco aqui, né? Toda vez isso? Todos os dias. Uhum, Eu certo. também trabalho, mas eu tô. Iago, Mais professor, tranquilo. eu trabalho em casa das 10 às 4h20 da tarde. Pronto. E os outros estão vendo sessão da tarde. Tá certo? Na verdade, professor, Danilo, Quem me dera, tu trabalha normal também. Chega em casa morta, tombando em aula. Brincadeirinha. Tô brincando. Tudo bem. Tô brincando com vocês. Não, tudo bem, não tem problema não. Acho que vai funcionar o que eu tô pensando. Eu vou falar exatamente de reprodução. Não, vamos manter a mesma coisa. Quem falou comigo que chega às 19h40? Quem tava falando aí, por favor? É Márcio, professor, é Márcio. Opa, Márcio. Pronto, Márcio. Não tem problema não, né? No que eu tô planejando, não vai interferir nisso, não. Eu vou fazer as atividades normais. Eu tô querendo só fechar minhas aulas de reprodução. Aí é que vai depender. Eu vou ver, semana que vem, eu quero ver se eu começo pontualmente 6h40 e levo um pouquinho mais, até pelo menos 10 horas aí. Eu quero tentar ver, Não, mas porque...
Mas o senhor pode começar às 18h40. Qualquer coisa eu dou um jeito. Não, pode qualquer ficar coisa a gente vai tranquilo. falando. Não, eu faço questão. Eu faço questão de te acompanhar. Não vou te abandonar, não. Fica tranquilo. Não, e independente disso, como a gente está online, fica mais fácil. É por isso que eu preciso saber. Estou brincando com vocês, saber se bate-bola. Para a gente poder saber como é que tá a vida de Perfeito. vocês. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas semana que Tranquilo. vem eu quero Obrigado. começar a reprodução. Eu quero ver se eu começo logo às 18h40. Eu vou ver se eu dou uma. Porque é interessante ali, porque inclusive várias coisas dali eu quero ver se eu dou uma ajeitada, inclusive, nessa aula, para dar uma condensada boa nela, porque envolve hormônios, envolve algumas coisas que vocês vão ver depois. Então é interessante vocês terem essa base comigo, para vocês irem um pouquinho, né, menos cruz, na hora que chegarem lá, por exemplo, o professor de como é que chama? Renal, digestivo e hormonal, comentar algumas coisas com vocês, ficar mais fácil. Certamente vocês vão ver também isso em outras disciplinas, vocês vão saber a questão de hormônios regulatórios, hormônios hipofisários das gônadas, ou seja, testículos e ovários. Então a gente vai conversar algumas coisas. Ciclo ovulatório, e é claro, sempre gera perguntas, sempre vocês ficam curiosos. Ainda mais Professor, agora estou que a até gente. curioso de uma situação. A cadeira abdutora e adutora, o masculino e o feminino pode fazer a mesma intensidade? Olha só, até vai ser interessante na hora que eu estiver falando de hormônios. Você vai ver que eu vou falar para você o seguinte: quem gera massa muscular, eu não vou enrolar você, não, juro. Estou só te dando uma base que eu estou falando. O que acontece? Quem te dá base muscular, tanto para homem como mulher, é testosterona, tá? Então é por isso que o homem tem uma massa muscular um pouco mais avantajada que a mulher, em função disso aí. Porque a testosterona dá esse volume. E aí é que por isso que a aula fica interessante semana que vem. Mas só que eu vou te contar o seguinte: independente de ser homem ou mulher, nós temos ambos os hormônios, femininos e masculinos. Aí você vai virar para mim e dizer: peraí, professor, eu não tenho ovário. Eu vou dizer, você está certo, realmente você não tem ovário. Você tem glândula suprarrenal. Ali você produz exatamente pequenas quantidades de estrogênios. É a mesma coisa o inverso para a mulher. A mulher não tem certamente testículos, mas tem testosterona. E quem dá massa muscular é testosterona. E o que acontece essa questão de intensidade que você está querendo, cortando um pouco mais a conversa? É que a testosterona é quem vai dar massa muscular. Então, é claro, teoricamente, se você não é um super atleta, se você obviamente não faz aquilo ali, você tem um certo limite. A mesma coisa é a mulher. Um limite que é natural. Obviamente, pelo treinamento, pela intensidade, pelo exercício, o que vai acontecer ali? Você pode aumentar a quantidade de fibras, por isso que há aumento daquele volume em relação à questão que você está me dizendo. Aqui, meninos, o que ele está falando, a adutora e a abdutora, é aquela que você faz aquele desvio para frente e aquela que você vira para trás e você exatamente faz o trabalho na posterior da coxa. É isso que ele está falando. Perfeito. Ou então sentado, também você pode fazer isso. Então, esse trabalho pode ser feito, mas só com diferentes intensidades, diferentes forças, porque exatamente a massa da muscular da mulher certamente tem um tamanho menor em função disso aí, biologicamente. Aí vem uma contra-pergunta que você não fez, mas eu posso fazer por você. Mas, professor, e certas mulheres que fazem aqueles exercícios, conseguem pegar grandes cargas, grandes movimentos? Aquilo ali, muitas vezes, é em função do quê? Você tem que ver que tem que entrar dieta, suplementação, uma série de itens os quais também entram no meio dessa história. E entra mais uma outra coisa, que aí é a parte perigosa da história. É porque para você ter testosterona a mais, você não tem outro caminho. Você tem que o quê? Consumir exatamente os chamados esteroides. Esteroides são moléculas químicas. Eu acho que até uma vez eu desenhei, brinquei com você, falei assim: olha, essa molécula você vai ter que saber. O tal do ciclopentano, perídro, é uma estrutura bem. Lembra quando eu brinquei com vocês isso? Aquela molécula, ela é a base de construção de testosterona. Então, qual é o grande jogada naquilo ali? Qual é o grande. Por que eu estou te contando isso? Tem um fármaco, não sei se vocês conhecem, tá? Que você vende. Um fármaco não, chamam de suplemento, mas para mim é um fármaco. Não vem com esse papo de natural, não, que não me convence. Mas tem exatamente um componente que a gente chama de BCAA, que é uma sigla em americano que a gente chama de Branched Chain. E nada mais é do que aminoácidos. São aminoácidos de cadeia ramificada. São grandes estruturas onde você pode exatamente construir testosterona. Para onde é que segue isso, essas moléculas, quando você as ingere? Direto em direção aos testículos. E qual é o grande problema dessa contrapartida?
E aí vem a questão. Você pode começar a bloquear exatamente a produção endógena. Então, com isso, o que acontece? O homem pode ter exatamente o quê? Um bloqueio de produção de testosterona. Isso pode causar uma série de coisas. Desde a zoospermia, infertilidade, passando exatamente para o quê? Aparecimento de características femininas, modificação de uma série de outros itens, sem contar cânceres. Vale para a mulher? Vale para a mulher. Pode bloquear, entrar com um mecanismo de bloqueio de produção de estrogênios. Então, a mulher pode também ter o quê? Um efeito inverso, onde você tem o quê? Atrofia dos ovários, infertilidade, pode gerar o que é estrogênio, meninos? Vocês vão aprender isso mais adiante. Hormônios sexuais, os receptores desses hormônios são importantes para aquecimento de cânceres. Vocês vão aprender logo, logo, quando chegarem lá nas disciplinas específicas de você. Os professores vão falar isso. Eu falo mesmo para os meus alunos de farmácia de citopatologia oncótica. O tempo todo eu estou no ouvido deles. Lembre-se, receptor de estrogênio é um marcador importante para o quê? Crescimento de câncer. Se você faz reposição hormonal em período inadequado, porque isso, Márcio, que você está me perguntando, o que eu estou falando no meio da sua pergunta, de testosterona, é uma reposição hormonal que você não deveria ter, que a pessoa não deveria ter. Entendi. Entendeu? Então você pode. Ah, mas isso é super. Eu posso usar isso em algum momento? Pode. Tem períodos que você pode recomendar. Aí você vai perguntar quando? A pessoa mais velha. A pessoa exatamente, por exemplo, com o período da menopausa e da andropausa, que a gente vai conversar lá na nossa aula. Eu vou contar para vocês. Quando você tem baixa de estrogênio, a mulher entra na menopausa. Aí ela precisa fazer uma reposição hormonal. Como? Eu vou te explicar lá. Mesma coisa o homem. O homem tem um período que é similar de baixa hormonal, que exatamente é baixo libido, baixa questão, obviamente, que de produção de espermatozoides, que é chamado andropausa. Mesma coisa, eu posso entrar, por exemplo, com esses suplementos? Pode. Aí não tem problema nenhum. O problema é você entrar isso precocemente. E aí que eu vou conversar com as mulheres depois. Como Tem a o questão pessoal. também, professor, da menstruação, não é isso? Eu percebo Isso! muito isso na academia. Quando a aluna ela está Hum, perto do período menstrual, algumas mulheres têm uma reação muito intensa da menstruação e a gente diminui o exercício com ela. Quando ela tem uma menstruação pouco intensa, mas isso vai de cada pessoa, ela tem uma intensidade mais forte de exercício. você tem a seguinte questão. O que você está querendo dizer, Márcio? Traduzindo o que você está falando. O problema é que você está mexendo com musculatura. Se a pessoa, obviamente, o fluxo menstrual depende de musculatura lisa. Estamos falando de musculatura do útero. A gente vai ver toda essa questão anatômica, tudo isso, os eventos lá nessa próxima aula. E com esses eventos, o que acontece? Se você faz uma ação mecânica, que é o exercício, você pode acelerar esse processo. Às vezes, tem certas mulheres que, para ela, é indiferente, tá? Exatamente o fluxo menstrual. Tá? Não atrapalha tanto, etc. Ela toca a vida dela normal. Tem para outras que a quantidade de estrogênio é tão grande que você tem contrações intensas. Lembra que eu brinquei com vocês? Eu falei assim: olha, meninos, sabe como é a contração do músculo liso? É torcer, esticar. Isso é uma cólica menstrual. Então, com isso, é exatamente esse o evento. Se o indivíduo faz o exercício, você pode acelerar o processo de circulação e, consequentemente, haver a contratura muscular em virtude disso aí. Tá bom, Márcio? Perfeito, perfeito. Beleza, galera. Deixa eu a próxima aula eu pergunto mais coisas. Ah, tem mais coisa. Aí você. Ah, a noite é uma criança, relaxa, vocês estão em casa para isso. Aí a gente pode ir até meia-noite, uma hora, vamos tentar com o barco. Tá bom, meninos? Então, Um boa noite. abraço. Alguém mais? Alguma coisa? Ah, outra Não, coisa, não. antes que eu esqueça, no exercício, hein? Não esquece da minha atividade que eu já mandei para vocês. Olha o prazo, para depois os formulários não travarem. Porque o formulário do Google Forms, eu mandei o link para vocês, porque você está até registrando aqui em vídeo. Não esqueçam dos prazos que eu mandei. Aquela atividade é importante, porque ela está valendo 1.500 pontos. Aquela é uma Tá no pontuação. portão, né, professor? Oi? Tá no portão? Professor, Tá no portal. Pronto. Opa, pode falar. Eu posso até abrir aqui para vocês. Vá falando que eu tô. Quem está falando para falar? Por favor. Débora. É Fala, Débora, eu Débora. só queria saber qual a unidade está a atividade. Vamos dar uma olhada aqui juntos? Peraí. Ok. Deixa eu. Eu tenho como compartilhar aqui com vocês. Eu posso até fazer isso agora. Te mostro os dois. Vamos lá. Compartilhar. Área de trabalho. Vai aparecer já já para vocês. Aí, vamos.
Tá carregando, né? Tá carregando para vocês. Só um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui a página do Ava. Só dá uma fechadinha no microfone aí que eu tô escutando todo mundo lá na cozinha tomando café. Pronto. Obrigado. Peraí. Vamos lá. Cadê meu... Oh, cadê você? Ah, aqui. Achei. Pronto. Deixa eu subir de novo com essa tela. Vou entrar no anime. Que é bom que você já vem junto comigo aqui. Eu acho que eu botei eu botei na pré-aula, inclusive dessa aula que eu vou postar agora. É 4.2. Mas vamos confirmar. Para aproveitar, tô aqui mesmo. Não me importa, não. Aqui. 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 Salvador. Sim. Passado. Fechar. Portal. Ava. Bom que vocês estão vendo o caminho que eu faço todo dia para postar aula, voltar aula, vai aula, ver aula. Vamos lá, lançamento de pontos da aula do professor. Argumentar reprodutor. Cadê meus amigos? Estão aqui. Nutrição e enfermagem. Oh, perdão, farmácia. Farmácia. Farmácia noturna. Vamos puxar aqui. Vamos lá. Unidade 4. Se eu sei. Tá aqui. Pronto. Atividade parcial do segundo bimestre. Tá até aqui com o nome de vocês. Aqui. Farmácia. Tá? Seção 3. 4.3. O link já tá lá. Tá? É um formulário Google Forms. Eu posso até mostrar também. Não tem problema nenhum. Eu mostro até como é esse formulário para vocês, que vocês vão achar. É só clicar no link, clica com o botão direito ou clica nele direto que ele vai abrir. Ele abre fácil. Inclusive, eu quero ver se eu faço a prova dessa vez, garotos, por aqui. É bem mais tranquilo. Nossa, é bem mais tranquilo. Vocês vão ficar estressados, preocupados. Falem, estou te ouvindo. Pode falar. Essa atividade é para ser entregue até que dia? Você vai ver agora. Está lá escrito, já está escrito já há algum tempo. Mas tá perto do dia, eu sei disso. Vamos abrir que eu vou ver junto com vocês. Só um minuto. Pode falar, fala lá. Vai, pode falar. É legal que, tipo, fazer a prova pelo AVA e tudo mais, acho que de certa forma é um pouco mais simples para muita gente. Porém, às vezes dá erro, porque o AVA, ele, quando tem muita gente entrando ao mesmo tempo, ele cai muito e ninguém consegue acessar. Eu tô falando com quem? Quem tá falando comigo? Iago, professor. Iago, isso, Iago. Iago, vou te ser sincero, eu tô achando o Google Forms... O AVA é muito bom, mas o problema é o volume de pessoas. O problema exatamente tá aqui o de vocês, farmácia. Estou aqui clicando nele. Vou abrir o formulário para responder a questão do dia. Vou até mostrar o dia aqui para vocês. 1.500 pontos, meninos. Vocês têm que me entregar, tá perto, dia 23 de maio, ao meio-dia. Tá aqui. Vem aqui, vou até iluminar. Tá, não, vou nem iluminar para não atrapalhar o... Tá aqui. Esse é o formulário. Tem 30 perguntas, eu acho, até aqui. E os senhores vão exatamente só falso e verdadeiro. Bem tranquilo, mas tem que fazer logo, porque tem que fazer com calma. Porque só tem uma tentativa, tá? Então você faz com calma, marca com calma, para vocês não perderem. Porque depois que entrou, registrou, não permite você fazer uma nova tentativa. Então já sabem, até dia 23 de maio, quem me perguntou mesmo agora? Quem foi, por favor? A senhorita? Quem me perguntou? Luana. Luana, tá aqui, ó, 23 de maio, 12 horas. Isso para todos. E avise os que não estão aqui. Depois disso, meio-dia e 1, não aceito mais formulário. Então, correm atrás, vão estudar, se virem, façam isso para mim. E lembrem-se, vou até passar aqui o cursor embaixo. 1.500 pontinhos. Bem tranquilo, né? Os senhores vão... Bem, aí que tá o lado B que eu não gosto. Geralmente, o que eu faria, meninos? Eu divido isso. Eu boto uma atividade e boto a apresentação. Vocês fariam um trabalho para mim. Vocês iam apresentar em sala de aula. Mas
ao invés de fazer vocês apresentarem também, porque eu também poderia apresentar online, tá? Eu fazer a apresentação online, vocês mandariam o slide, abririam as câmeras de vocês e a gente ia fazendo isso. Mas em função de tudo, em função dessa história toda, foi até bom, porque chegou essa história também do próprio questão da aula prática, foi até bom que eu estou resolvendo essa história de uma forma mais tranquila, tá bom? E, por favor, meninos, estejam só lá na aula prática. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês, até para vocês ficarem mais tranquilos. Eu sei que vocês estão preocupados em relação à internet, eu sei que vocês ficam preocupados em relação a tudo isso, mas meu interesse, exatamente até com a aula prática, é muito mais ensinar vocês. Tanto que isso é importante para mim, que eu não vou botar pontuado. Eu acho que, na minha cabeça, isso eu estou falando da minha disciplina, professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Eu não acho justo exatamente, porque eu vejo que vocês, às vezes, têm interesse de entrar, e às vezes tem a questão de, poxa, eu não estou conseguindo entrar, pô, professor, estou chegando tarde, como meu amigo estava falando ainda agora aí. Então, eu acho que, de repente, fazer uma cobrança no período da prática, com atividade na prática, com todos esses entraves, é complicado. Eu prefiro que eu usar a prática para a gente endossar o assunto de vocês, dar base para vocês, a gente perguntar, mas vocês me perguntarem, a gente trabalhar juntos e aprender juntos. Eu acho que é muito mais produtivo para todo mundo, não só para vocês como para mim. Tá bom? Então, em relação a vai pontuar, não vai pontuar, esquece essa história. A pontuação, tanto que vocês estão vendo, estão olhando para ela agora. Não é à toa que está isso aí. Tá? Então, os 1.500 pontos que vocês têm vão ser tirados daí do formulário, por isso que eu estou pedindo, preencha até 23 de maio. Não vai ter prorrogação. Fechou meio-dia e 1, não abre mais. Aí já foi. Professor, e depois a prova. Quem fala, por favor? Débora, a aula prática vai ser que dia? Veja, esse é um outro ponto. Eu estou pretendendo começar isso aí por causa da carga horária também, sem ser essa semana agora, na próxima. E por que isso, Débora? Eu quero ver o material. O material chegou para mim, eu preciso estudar, eu quero dar uma analisada, ver como é que eu vou adequar a necessidade de vocês para a carga horária. Eu quero tornar ele palatável, digamos assim, acessível a vocês. Até por causa disso, tá? Então, eu devo começar sem ser a semana agora, na outra. Eu não quero... Ele vai chegar exatamente, ele vai estar ali já disposto agora. Então, já semana que vem eu já entraria, mas para isso eu ia comprometer uma das aulas que eu acho mais importantes, que é a reprodução. E eu não quero comprometer essa aula. Eu faço questão dela. É uma das que eu faço questão. Professor, Iago de novo. Levantou um ponto interessante referente ao pessoal que trabalha e tudo mais. Eu mesmo, quando eu estava... Antes de eu estar trabalhando com home office, como você citou o colega aqui, Márcio, né? Que chega às 7 horas em casa, 7h30. Que muitas vezes, na verdade, pelo que eu conheço o pessoal, a gente, de certa forma, é uma turma bem unida. Iago, desculpa, deixa eu só te pedir licença rapidinho. Tá fechado aqui em relação ao formulário, que eu vou tirar agora aí da tela. Tudo bem, meninos? Todo mundo entendido? Formulário, atividade, 23 de maio. 23 de maio, meio-dia. Então, negociado, tudo certo. Pode continuar, Iago, estou te ouvindo. Sim, e aí alguns professores reclamam muito pelo fato de, pelo menos uma boa parte dos alunos não entrarem assiduamente no AVA, porém tem questão também, como você citou, de acesso, que às vezes pelo volume de acesso na plataforma é ruim, e também por questão que a maioria da turma trabalha durante o dia. E aí tem muita gente, como eu acredito que o Márcio também, entre outros que eu conheço e tenho intimidade, chegam muitas vezes em cima do horário da aula e tudo mais. Então, muitas vezes você vai chegar em casa, você sai de manhã de casa e chega à noite. Então, muitas vezes, quando você tem tempo para poder realmente acessar, é durante o final de semana, que é na sua folga e tudo mais, quando não tem aula. Aí é que tem o outro lado, tá? É positivo. Não, é interessante você tocar esse assunto, vocês dois tocar esse assunto. É por isso que aqui, então, vem um apelo meu. Olhem mais os links, olhem mais as postagens. Eu estou tentando ver se eu coloco, às vezes, até menos de 24 horas isso aí. Para exatamente suprir esse lado. Às vezes, eu vou também te ser sincero, você está aqui, pelo menos vocês aparecem. O problema é que tem gente que nunca aparece. Só vai aparecer na prova. Eu acho que esse é o grande problema. Não importa se você, poxa, eu cheguei atrasado, o ônibus atrasou, tive problema na internet. Isso acontece, eu sei disso. Isso está na balança da avaliação. Pode estar certo disso. Mas o problema é nunca aparecer. E o problema é estar os links vazios. Que é isso que eu estou notando, tá, Iago? Então, eu não, às vezes, o que acontece? Você tem dificuldades, isso vale para todos, tá? Não é só o Iago e o Márcio, não. Todos aqui. Tiverem dificuldade de internet, essa coisa,
É possível, é, claro, plausível, é. Mas, pelo menos, acesse as aulas. Se vocês acessarem as aulas, te garanto, eu estaria mais feliz. Não teria problema. Às vezes, minha chateação, às vezes, quando eu estava embicado com vocês, era por causa disso. Porque eu vejo lá, as aulas aparecem 2, 3. Desses 3, foi um porque eu cliquei testando. Primeiro, às vezes, geralmente sou eu, porque eu clico, eu ainda testo os links antes de postar para vocês. Eu queria só que vocês olhassem as aulas. Se aconteceu, Marcos, poxa, eu não pude estar na aula. Tudo bem, vai para o link, dá uma olhada. Aquilo lá está postado, é para vocês. Até para facilitar, é muito volume de informação. Eu falando muita coisa. Então, dá uma olhada com mais calma, sozinhos. Poxa, professor, não consegui hoje, eu vou olhar outro dia. Mas olhem, deem uma olhada, não deixa para olhar em cima da hora, não. Só isso. Eu não fico, às vezes eu não fico chateado, porque não apareceu. Tá, eu sei, porque tem esse contratempo. Eu sei que vocês da noite, e eu próprio passei. Vocês viram que hoje eu demorei uns 5 minutos para poder entrar. Isso acontece também. Então tá tranquilo, garotos. A gente não teria essa indisposição em relação a isso, não tem problema nenhum. Eu só fico preocupado, e realmente é preocupação mesmo, é coisa de professor. É preocupação porque é o meu lado de educador. E vocês sabem disso, vocês me viram em sala de aula. Eu tive com vocês um período. Vocês sabem que eu fico interessado se vocês estão aprendendo. Incomoda quando você está distante, quando você está no celular, eu estalava o dedo lá na sua frente, eu brincava com você para te chamar para mim. Exatamente, para você não ficar tão distante. E exatamente, e eu não posso fazer isso agora. Agora eu dependo da interação de vocês, dependo de uma internet. Mas se a internet falhar, como está falhando, por exemplo, aqui agora, pra você ter uma ideia, simplesmente o que acontece? Pode acontecer, aproveita o link da aula. Aproveita o link da aula para fazer isso. Fala, Luana, quer falar alguma coisa? Professor, em relação Peraí, deixa a Luana às falar. práticas, a coordenadora conversou comigo hoje, ela falou que vai depender muito da carga horária de cada disciplina em relação às práticas. Aí ela pegou também e falou que os professores tiveram liberdade de colocar as práticas tanto antes da prova quanto depois. O senhor sabe se, no seu caso, as práticas vão ser depois ou se o senhor vai conseguir colocar antes das provas? Pode ser contínuo, Luana. Eu não vou. Olha, Luana, você está me escutando? É porque congelou minha imagem aqui. Deixa eu desligar meu. Estou escutando. Pronto, tá escutando. Então pronto, quero que vocês me escutem. Deixa eu até desligar minha câmera. O que está me importando é que vocês tenham conteúdo. Isso aí eu faço questão. Não abro mão disso. Vocês não saem de morfologia comigo sem ter esse conteúdo pronto. Isso aí é condição, ponto de honra. Então, se eu tiver que atrasar as práticas e botar um pouquinho depois, fica até tranquilo para mim. Eu preciso só que a gente adeque o tempo. Eu vou adequar esse tempo a isso, tá? Vou tentar colocar tudo antes de prova. Vou tentar ver se eu consigo eliminar isso. Mas, caso aconteça alguma coisa, não se preocupem que a gente vai fazer esse material. Sim, eu faço também questão de, já que apareceu, a gente precisa executar isso aí, norma do MEC vai ser feito. Mas a teórica de vocês vão ter. Isso eu já garanto, e a gente vai apenas conciliar isso aí. É a mera conciliação, Luana. Então, isso não... vamos falar assim, isso é um acerto entre eu e vocês, e esse acerto vai ser cumprido. Só isso. A coordenação, obviamente, alinha comigo, claro. Eu sei da reunião de vocês, sei que você, inclusive, estava lá, você e a outra representante, e até é por esse motivo que eu estou conversando com vocês, para vocês não se sentirem sós no meio dessa história. Eu estou com vocês, inclusive, por isso que eu estou pedindo esse tempo, até semana que vem, para poder ver melhor como a gente vai adequar isso. Qualquer coisa. É porque eu não quero botar semana que vem já a prática, porque eu quero fechar a teórica. Porque é um assunto um pouco extenso, reprodução. Eu quero ver se eu dou um jeito de arrumá-la de tal maneira para a gente botar pontos principais e isso não ficar pendente. Entendeu, Luana? Entendi. Eu acho até que é muito mais viável para a gente, não sei, né? Tô falando por mim, mas acredito que para os meus colegas também é muito mais viável que essas práticas virtuais aconteçam depois das provas, porque a gente já tem uma pressão muito grande agora e tal. Então, acho que se fosse depois, iriam prejudicar menos a gente em relação ao conteúdo e tudo mais. Mas, Luana, deixa eu só te... Você escutou até o que eu falei agora em relação à pontuação. Você viu o que eu falei. Você escutou? Era por isso. Eu acho que uma das coisas, não sei na sua cabeça ou dos outros como é que tá, mas muitos, às vezes, ficam preocupados com isso. Pô, o cara vai pontuar na prática. Por isso que eu já estou deixando claro com vocês. Já estou afirmando para vocês. Não vai haver pontuação na prática. Ponto. Vocês estão fazendo agora, inclusive, um Google Forms para mim, pensando já nisso. Eu não tinha nem pensado nisso. Agora já estou pensando nisso.
Ele vai valer toda a pontuação exatamente o quê? Parcial para esse motivo. Porque depois só entra a prova. Então, com isso, se você notar, Luana, está tudo fechado. Você está resolvido a questão do quê? Da pontuação parcial com esse formulário que você me entrega dia 23. E depois, deixa eu só ligar o computador aqui, que senão eu vou ficar sem de energia. A pontuação parcial vai ser resolvida agora com o Google Forms. E a questão, Luana, também como é que se chama? Da questão da avaliação, já vai estar todo o conteúdo. Então, esses 2 pontos estão resolvidos. Vai ficar faltando só a prática. Então, quer dizer, você vai estar assistindo, vocês vão estar assistindo na prática sem essa pressão na cabeça, dizendo, poxa, com o martelo ali na cabeça, com o machado na cabeça, com a espada na cabeça, pensando, pô, o cara vai me cobrar isso aqui. Não vou te cobrar. Eu quero que vocês tenham a prática apenas a título de complementação do assunto, porque obviamente vocês têm uma carga de prática, eu vou contemplar obviamente esse horário em função disso aí. Se eu tiver que fazer algum ajuste em relação ao horário, alguma coisa, a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Mas vamos começar por enquanto assim. Semana que vem eu tenho reprodução, eu quero falar de reprodução para vocês e a gente vai fechar isso aí e a gente vai pensar qual vai ser a estratégia. Eu vou te dar uma estratégia. Para todos vocês, a gente vai ter uma estratégia no final da aula e a gente conversa isso. Pode ser assim, garotos? Estamos conversados, então? Pode sim, perfeito. Tranquilo. Ótimo. Então pronto. Luana também, tudo certo? Você que é líder? Tudo certo. Pronto. Então qualquer coisa, o e-mail está lá, estou à disposição, estou postando essa aula dentro em breve. Deixa eu até fechar aqui, que eu fiquei tagarelando, esqueci de fechar a aula. Olha eu, como sempre. Pronto, fechei a aula. Então com isso, garotos,